Olá pessoal, sou o Miquel Souza do canal de Jogos no Tabuleiro e hoje vamos fazer aqui mais uma conversa, ou será que vamos contar uma história? E para isso temos aqui o André Tavares, um expert em jogos que contam histórias. Será que é mesmo assim que estes jogos devem ser chamados? Estás bom, André? Ui, tudo bem? Então, Miquel, olha, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente no meio de tantas pessoas interessantes com quem tens conversado. E mais uma vez, pá, parabéns pelas conversas, que são muito boas. Muito bom conteúdo nacional. Ouçam as conversas. A tentativa é essa, é pelo menos ter alguém com qualidade aqui no canal para as pessoas não estarem sempre a ouvir a mim. Pronto, já estraguei então. Pronto, queres que me vá embora? Não, o Muito pior bom. sou claramente eu tenho que trazer aqui alguém com qualidade para o pessoal aguentar. Muito É bom. basicamente isso. Bem, então hoje nós vamos falar de jogos narrativos. É Tan, tan, esse, tan. é esse o objetivo de hoje, é essa a nossa missão. Será que vamos conseguir? Nunca ninguém saberá, porque provavelmente ninguém vai conseguir ouvir isto até ao fim. Ah, vão ouvir, sim, vão ouvir. Há aí muita gente interessada em ouvir o que é jogos narrativos, nem que sejam curiosos ou pessoas que já sabem o que é, não é? Ou pessoas que não estão ou estão dispostas para poder apanhar uma grande decepção. Esperemos que não. Esperemos que não. Muito bom. Pelo menos a expectativa está feita, que é uma coisa muito importante nos jogos narrativos, definir a expectativa. Claro, está lá em baixo, agora é sempre a crescer. É assim, é assim. Eu, por acaso, aprendi isto com o discurso político. É começar a ter que criticar muito, muito, muito e depois começar a elogiar e no final aquilo dá um sentimento crescendo e que é espetacular. Mas pronto. Outras vidas. Então, vamos começar aqui pelo início, que é sempre uma boa forma de começar, Boa, boa. que é, então André, o que é que tu fazes na vida? Então, o que é que eu faço na vida? Olha, além de ajudar o negócio de família, a minha mãe construiu um negócio já quase com a minha idade, quase com 30 anos, de casas de repouso, pronto. Trato da parte toda informática e alguma contabilidade. Sou animador digital em freelancing, ou seja, vou aceitando alguns trabalhos de animação digital. Especializei-me em animação de personagens 3D, ou seja, quando nós vemos um filme tipo da Pixar, da Disney, hoje em dia são todos produzidos em 3D. Quando vemos aquelas personagens a movimentarem-se, é provavelmente um animador que está a fazer todo esse movimento, essa animação. E pronto, eu vou fazendo alguns trabalhos de publicidade, outros para curtas-metragens. O último que fiz foi para uma publicidade de uma curta-metragem francesa, que eu não vou matar o nome da curta em francês, porque eu não sei falar francês e foi muito interessante fazer a animação de um filme francês. Não foi. E pronto, além disso, pá, costumo dizer que aceito este cargo de dinamizador de jogos narrativos, né, dinamizador da comunidade. Também costumo escrever no CV e com muito orgulho, organizador de eventos, como a própria convenção de jogos narrativos a Rol Lisboa. Alguns encontros que ajudo no grupo de roleplayers de Lisboa e já há coisa de agora já faz mais, já há coisa desde setembro de outubro do ano passado que estou com o meu colega Carlos Martins a levar os jogos narrativos e a utilizá-los num contexto de exercício de team building para empresas. E não só jogos narrativos como LARP também. Pronto, ou seja, andamos aqui a explorar novos caminhos e a ver coisas isto pode dar. Então, e qual é que foi o teu percurso como jogador? Porque é sempre uma coisa que nos interessa aqui saber. Boa, epá, é interessante, é giro. Sabes que eu estive a ouvir, né, já ouvi uma parte de conversas que tu tiveste, e é muito giro como, tipo, como o percurso do jogador começa sempre, ou é muito raro começar pelo hobby ou pelo género, não é? Em que estamos aqui atualmente a falar. Alguns começam pelo roleplay, depois vão acabar pelo jogo de tabuleiro, ou vice-versa, ou começar no Magic. Aconteceu comigo também, pronto. Ou seja, Magic, sim, joguei muito Magic, gastei muito dinheiro dos meus queridos paizinhos, que foram muito queridos e sempre deram as cartas que eu queria, especificamente, quer aquela, quer a XYZ e aquilo acontecia. Depois cresci e aprendi que o hobby era muito caro e move on, outros interesses, novos hobbies. Sempre estive muito próximo do videojogo, fui muito próximo, pá,
de experiências como Super Mario, o Zelda, Ocarina of Time, ou seja, a Nintendo 64 esteve muito presente quando eu era pequenino. Também tinha um pai que gostava de videojogos e isso então tornou a coisa fácil. O que na altura não era muito comum. Depois descobri o jogo de tabuleiro. Eu honestamente nem sei dizer onde é que descobri o jogo de tabuleiro. E quando eu digo descobri o jogo de tabuleiro, não é o Monopólio, nem é o Uno, claro. Uh, Isso alguém são jogos de mostrou-me. tabuleiro. Isso são jogos de tabuleiro. Ui, ui. Já pôr aqui lenha para a fogueira. Pá, já não te sei dizer quem é que mostrou o Catan, né? Mas alguém mostrou-me o Catan, provavelmente em casa de um amigo meu em Lisboa. Apaixonei-me, não é? Apaixonei-me pelo jogo de tabuleiro. De certa forma, apaixonei-me pela componente social que ele trazia, de juntar-nos todos em casa de um de nós, cada um trazer os seus snacks e comer e jogar enquanto comíamos, e era um fartote. Comecei pelo Catan, super apaixonei-me pelo Lord of Waterdeep. Gostei e acabei por vir a gostar mais do Carcassonne do que o Catan, que eu sei que é uma blasfemia para ti. Eu sei que tu não gostas de Não Carcassonne. gosto, não gosto. Não. Eu sei. É muito estranho que eu acabei por gostar mais, mas é mesmo pela questão de que para mim tem uma vertente mais cooperativa, né? E depois isto tudo vai dar ao mesmo sítio, que foi o jogo narrativo, quase, de certa forma. Joguei imensos jogos de tabuleiro. Tive para aí uma porrada de anos. Tive um grupo privado em Lisboa em que íamos todas as semanas à casa de um amigo nosso, que era o André Pato. Mostrou-me, e digo porque é que ele foi importante, ele fez-me apaixonar pelo que é o acto de aceitar pessoas em casa e ser o host daquele momento, estás a ver, de jogo e de socializar. Pronto, eu tive... Eu preciso te interromper aqui, porque acho que é Força, uma força. coisa que não é um hábito muito português. E eu acho que os Pois. jogos têm tido uma certa dificuldade em prosperar no nosso país por esta falta de hábito. E, por exemplo, eu conheço relativamente bem, ou conheço melhor, a realidade, por exemplo, francesa, porque tenho lá a família a viver e vou lá regularmente. E é muito mais comum haver a socialização em casa do que cá em Portugal. E as próprias casas parecem que estão mais bem preparadas para receber e para ter pessoas. E eu acho que isso tem sido um pouco um desafio. E eu, por vezes, quando convido, porque faço também esse papel, algumas pessoas que nunca experimentaram este tipo de coisas, eu noto uma certa desconfiança nelas. O que é que tu achas sobre isto? Alguma vez sentiste isto como uma coisa estranha? Ou que está por desenvolver ou por explorar? Sim, eu acho que está por desenvolver e por explorar. Até porque eu próprio não o faria, né? Ou não o fazia, até me convidarem e depois começar a ser uma coisa semanal. Mas é tão bom, tipo, ir a casa ou receber. Pelo menos esse meu amigo fez-me apaixonar por isso e eu agora acabo por gostar de receber as pessoas, seja em que contexto for, numa loja ou em casa. Mas sim, eu acho que se calhar o português ainda não está habituado a pronto, esse hábito que lá fora se calhar porque lá fora nos países é mais frio, não é? E então as Sim, sim, pessoas vão sim. para dentro de casa Sim, sim. jogar e estar com outras. Há uma série de justificações para isso, desde a construção social da vivência em casa, até o próprio modo como as cidades estão feitas. Portanto, nós É. somos muito mais exterior, isso é da própria da cultura mediterrânica. No entanto, isto está a mudar porque estamos em processos de globalização e há processos de aculturação num sentido e no outro. Sério, sim, certamente. Mas Pronto, continuando, para não te interromper, sim, reunias não, lá em sei. casa. Força, íamos lá a casa, ele fez-me apaixonar porque o que é isto de envolver as pessoas num momento e era jogos de tabuleiro. Joguei imensos jogos de tabuleiro, joguei tanta coisa, até que acabei por começar-me a apaixonar por os party games, jogos mais mecanicamente mais leves, que tinham uma componente social maior, os jogos com bluffing adoro. Sem-me a perceber alguns jogos que dariam algum espaço para haver uma personagem ali dentro, e na altura nem sabia o que era o jogo narrativo. Depois, foi muito giro que eu costumo pronto, partilhar esta experiência. Eu tive, ou sou apreciador de simuladores pronto, de ficção científica ou simuladores espaciais. E na altura aconteceu o Elite Dangerous há uma porrada de anos atrás, para aí há 6 anos talvez, o Elite Dangerous, que é um simulador pronto, de sci-fi, de espacial. E eu estava num grupo
de indivíduos que eram claramente roleplayers, sem eu saber o que era roleplay, só um jogo narrativo. Tive um mestre de jogo, sem saber que tinha um mestre de jogo. Eu pensava que estava a jogar o jogo, mas não, eu estava a fazer coisas que estavam a ser escritas e escolhidas por um indivíduo, que era o tal mestre de jogo, que tinha todo este grupo do qual eu fazia parte, que era o Esquadrão dos Dragões, e até faz sentido o nome, né? Poxa. E eu fazia as missões que ele me dizia, né? Que era o nosso patrão, vá, e nós fazíamos estas coisas e eu pensava que estava a jogar o jogo e não, eu estava a jogar já uma extensão de um jogo que aquele indivíduo estava a criar para este grupo de pessoas. E é impressionante que quando eu me apercebi que não estava a jogar aquele jogo, o Elite Dangerous, mas estava a jogar uma experiência elevada, não é? Comecei à procura e aí sim percebi o que era o roleplay, o jogo narrativo, e pronto, e comecei a encontrar vídeos no YouTube. O Critical Role ajudou muito, na altura estava a começar. O Critical Role é um show muito famoso de Dungeons and Dragons, e pronto, comecei a consumir o conteúdo, comecei a jogar, convidei uns amigos. Minha primeira experiência foi logo como mestre de jogo, não é comum. Normalmente começas como jogador, tal como o board game, não é? E depois passas a ser o tal host de dinâmicas e de eventos, né? Que seja em tua casa. Mas sim, comecei logo como mestre de jogo, numa experiência que eu pensava que ia demorar 3 horas e demorou 14, porque não sabia o que estava a fazer. Mas faz parte da experiência e nenhum de nós se vai esquecer desse primeiro jogo. E foi assim que eu caí no jogo narrativo mesmo. 2015, eu tenho a data, 14 de setembro de 2015, foi a primeira vez que joguei. Sei que é memória, é porque foi mesmo marcante. Fizemos fizemos mesmo questão de gravar esse momento e de marcar entre nós, no nosso grupo de amigos, esse primeiro dia, porque acabou por ser teve um impacto tão grande que nós todos ficámos super apaixonados pelo roleplay, pelo jogo narrativo, e até ainda hoje jogamos juntos outras coisas, obviamente, mas eu costumo dizer, eu estou aqui há pouco tempo, mas eu começo aqui a olhar e daqui a nada já passaram 5 anos, porra. Pois é, há algum tempo. Yeah. Então, Verdade, é falaste verdade. aqui de uma coisa curiosa, que é, eu lembro-me da conversa com o Bruno. Uhum. Então, mas é roleplay ou jogos narrativos? Pois, isso é uma. Estás-me a pôr entre a espada e a parede, não é, malandro? É assim, é a pergunta mais difícil que se pode fazer, ou que se pode responder, é o que é o RPG. Falo por experiência, porque como produtor de conteúdos, né, gravo imensas pessoas e o meu objetivo é gravar mais do que uma centena de pessoas a responder esta pergunta. E ninguém responde da mesma forma. Ninguém. É impossível. Ora, se é jogos narrativos, se é roleplay, a verdade é que, pronto, a terminologia original é o RPG, Role Playing Game. Nós agora estamos a adotar este termo português, jogo narrativo, como tradução direta, porque dizer jogo de interpretação de personagem, além de ser muito grande e não tem aquele apelo, percebes? Não tem, não brilha, ao contrário de dizer jogo narrativo. E sim, o Bruno contou a história e é verdade. De vez em quando ainda tenho que voltar ao Wikipédia e pôr lá jogo narrativo entre o jogo de interpretação de personagens e entre outro nome que é completamente absurdo. Porque de vez em quando não sei quem é que faz a manutenção daquilo, mas a pessoa vai tirando, ou se calhar o próprio sistema automático que faz reset, e então de vez em quando tenho que voltar lá. Mas foi uma batalha que foi ganha. Está lá, jogo narrativo. Se vocês forem ao Wikipédia. Eu uso bastante os dois, não tenho preferência. Gosto de usar jogo narrativo quando estou a falar em português, gosto de dizer role-playing game quando estou a falar em inglês. Uhum. Eu digo isto, porque é que eu lanço esta questão? Não é só porque o termo é polémico, é porque se nós traduzimos diretamente, gerar uma narrativa não é a mesma coisa que assumir um papel. Verdade, verdade. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E como é que isto se manifesta neste tipo de jogos? Yeah. Isso é muito interessante teres ido por aí, porque é uma coisa que muitos roleplayers não falam, ou que quando falam muitas vezes não estão de acordo. E aqui um à parte, né? Pá, disseste que eu sou um expert, não me considero um expert, obviamente, mas tudo o que eu aprendi
foi devido a conversas que tive com pessoas incríveis como João Mariano, João Talassa, Hélder Araújo, Sérgio Mascarenhas, e todas as conversas e discussões que se podem ter, entre outros, de vários grupos de Facebook, Discord, várias chamadas de telefone. E como eu sou jovem, né, gosto de ouvir estas pessoas que estão cá tipo desde os anos 80 e 90 e acabo por absorver esses elementos. E ao ouvir estes vários pontos de vista, para mim, o jogo narrativo é uma terminologia muito boa porque consigo explicar que o jogo narrativo, tu interpretas uma personagem, ou seja, é um conjunto de pessoas que está a interpretar, cada um está a interpretar a sua personagem, não é? E como consequência dessa interpretação de personagem, cria-se uma narrativa. Ou seja, a criação de narrativa é uma consequência do acto de interpretar o personagem e de jogar o sistema de jogo, ou seja, de utilizar um conjunto de regras que nos ajudam a definir certas coisas como definir certos resultados de aleatoriedade, definir certos elementos na ficção e este conjunto de pessoas, né? Que cada um tem a sua personagem ou não, pronto, que é aqui que as coisas depois começam a ficar mais estranhas e diferentes, complicadas, mas a verdade é que a consequência de jogar o jogo e da interpretação de personagem, pronto, cria esta narrativa. E por isso é que eu acho que o jogo narrativo até é um termo muito bom, porque até consegue englobar alguns jogos que se calhar são já um bocadinho fora do molde do que é o RPG tradicional, não é? Uhum. Por isso eu adoto essa terminologia, gosto muito de utilizar. E pronto. Eu acho que isso é muito interessante, porque provavelmente também já ouviste falar da abordagem da narratologia e da abordagem sistémica aos jogos. Sim, sim. E nestes jogos de tabuleiro, nestes mais Eurogames e esse tipo de coisas, nós temos uma tendência para ir pela via sistémica, ou seja, tentamos vemos o sistema de jogo e as mecânicas e aquela coisa, e por vezes, mesmo aquelas tentativas de pegar nesses jogos e gerar narrativas com eles, às vezes são excluídas e ignoradas e nós ficamos apenas pelo sistema. No entanto, tu podes pegar, por exemplo, num jogo de xadrez e ao ver o jogo, gerar uma narrativa daquilo que aconteceu. Se tu disseres, a peça moveu-se para ali, outra para ali, estás a contar uma narrativa, estás a fazer storytelling, que é uma Exatamente. mecânica de jogo. Uhum. Até que ponto é que todos os jogos são narrativos, ou seja, todos são, e são os jogadores é que, pela sua vontade e pela sua capacidade de interpretação, é que geram narrativas. Muito bom, muito bom, muito bom. É muito epá, é interessante porque aqui começamos a entrar um bocadinho na teoria do jogo, não é? Portanto, isto gera muita. Pronto, normalmente na comunidade gera alguma confusão porque há muitos artigos e muitos pontos de vista, obviamente, e muitos estudos, e alguns mais fidedignos no outro, não interessa, de designers que tiveram aí muito tempo a fazer jogos e tiveram. Principalmente desde meados de 2000, 2004, que houve um conjunto de designers que se sentou à mesa e começou a fazer essas perguntas e a perceber o que é que se está a passar à mesa e não se está a passar à mesa, que de antes de 2000 não se fazia muito, ou era pouco que se fazia. O que é o sistema? A verdade é que é sempre uma pergunta muito difícil aqui dentro do roleplay quando dizemos qual é o teu sistema favorito? Qual é o teu sistema de jogo favorito? Muitas vezes está-se a discutir, ou duas, ou três, ou whatever, uma comunidade está a discutir sem ter a mesma a definição de sistema, que é uma chatice, não é? Ou seja, estamos a discutir uma coisa que é o que é o sistema, se o sistema interessa ou não, que é uma conversa que dá, pano para mangas, se o sistema interessa ou não numa mesa e naquele jogo e bababá, e depois há pessoas que começamos a perceber que há pessoas que têm definições diferentes de sistema. Para mim, não é? Um sistema de jogo, normalmente, pronto, a forma tradicional é dizer, é as regras do jogo, pronto. Mas a verdade é que o sistema, de uma forma global, é as regras e as pessoas, porque tu não tens a experiência sem as pessoas, não é? E sem o jogo. Então estas duas coisas juntas fazem, não é? O tal sistema para mim. O sistema é o quê? É o jogo e as pessoas que interpretam aquilo que está ali escrito de uma certa forma e utilizam-no. Pronto. Agora fizemos esta baralhação, propositada. Boa. Afinal, o que é um role-playing game? O que é um jogo narrativo, partindo do princípio que estamos a usar como sinónimos? Para quem nunca ouviu falar disto, como é que tu descrevias isto? O que é que é?
Como é que eu descrevia o jogo narrativo? Cada um pega Pá, num livro e começa a ler uma história? É assim? não, não, nada disso, não. Eu pegava, eu costumo descrever o jogo narrativo como um conjunto de pessoas, ou não é? Uma a mais pessoas, interpretando uma personagem, não é? Com um conjunto de regras chamado sistema de jogo, seja ele qual for, não é? Ou seja, temos uma pessoa que interpreta a personagem, as regras, e que, ao interpretar a personagem e jogar o jogo, constrói uma narrativa como consequência. Pronto. Isto tudo construindo elementos numa coisa chamada espaço imaginário partilhado, que é uma coisa muito importante no jogo narrativo, principalmente quando jogas com mais do que uma pessoa, é que tem que haver, para mim, para ser jogo narrativo, tem que haver a construção de elementos no tal espaço imaginário partilhado. Eu tenho que construir elementos nesta nuvem que existe entre nós, em que cada um vê uma nuvem ligeiramente diferente, claro, porque a não ser que estejamos a utilizar imagens e que estejamos a olhar para essas imagens, mas quando eu estou a descrever uma maçã, tu vês uma maçã um bocadinho diferente do que a maçã que eu estou a ver e do que o Manel e a Susana estão a ver também. Uhum. E Eu sim, acho que o conceito de círculo mágico é muito forte nos jogos narrativos. sim, claramente, claramente. O círculo mágico, nós costumamos dizer que é o espaço imaginário partilhado. Costumamos utilizar aqui na comunidade. É muito importante. Só que depois tem jogos narrativos a solo. Tens role-playing games e agora está a fervilhar todo esse modo de jogo por causa pronto, Claro. do Covid, né? Está a vir toda essa onda do jogo narrativo a solo e as coisas começam a ser muito difíceis de definir, mas mesmo quando estás sozinho a jogar, se estiveres a interpretar uma personagem, tiveres um conjunto de regras e estiveres a construir elementos numa ficção, num espaço que pode não ser partilhado, mas é um espaço imaginário, é um jogo narrativo. Então, e na prática, o que é isso? É alguém que anda com miniaturas e com dados e com canetas e com papel? Como é que isto se operacionaliza? Isto normalmente sentamos-nos a uma mesa. A forma tradicional de jogar é um grupo de pessoas sentado a uma mesa, né, com lápis e borracha, uma folha que normalmente representa a tua personagem, e ou seja, nessa folha o que é que existe nela? Existe um conjunto de atributos, de perícias, de informação. Existe um conjunto de informação, de elementos que, de certa forma, mecaniza, não é? Dá-te ferramentas e mecanismos para tu interagires com o jogo e a partir destes mecanismos interagires com a ficção. Da forma tradicional, existe um indivíduo chamado mestre de jogo, ou storyteller, ou uma porrada de outros nomes, que quase cada jogo tem o seu, em que este mestre de jogo, qual é o seu papel? É um papel diferente dos jogadores, em que ele, em vez de ter uma personagem, ele é uma espécie de narrador. Ele é quem define as cenas, ele é quem descreve a envolvência e toda a cena que está à volta das personagens do jogador, ele é quem cria inimigos, quem cria obstáculos, quem cria desafios para os jogadores com as suas personagens e com as mecânicas do jogo resolverem e ultrapassarem esses obstáculos e esses desafios. Ou seja, ele é uma espécie de mestre, não é? De maestro, que está ali com alguma responsabilidade, não é uma responsabilidade total, porque a responsabilidade é do grupo, tal como quando sentas à mesa para jogar um jogo de tabuleiro, não é só uma pessoa responsável pelo divertimento de todas as outras, são todas responsáveis por isso. E sim, lançamos uns dados, é a forma mais tradicional, mas há jogos que utilizam cartas, há jogos que utilizam gestos, há jogos que utilizam nem cartas nem dados, que nem têm nenhum mecanismo aleatório, jogos que utilizam torre de Jenga, por exemplo, entre muitas outras coisas. E normalmente estes mecanismos, estas ferramentas de aleatoriedade, os dados e as cartas, é para percebermos se as nossas personagens conseguem realizar certas ações ou não, ou fazer certas coisas na ficção. Pronto, e é uma bola de neve. Diz-se que o jogo narrativo é um jogo sem fim. Eu concordo e não concordo, claro, porque ao contrário do jogo de tabuleiro, em que claramente sentamos e o jogador tem objetivos,
temos uma estrutura, e há jogos narrativos que são mais estruturados que outros também. Há jogos narrativos tão estruturados que chegam a aproximar-se da estrutura dos jogos de tabuleiro, só que não temos os objetivos de jogador que encontramos nos jogos de tabuleiro, que é vencer o jogo. Não existe o conceito de vencer o jogo no jogo narrativo. O que existe é tu envolver-te na ficção, interagires, tens objetivos que são objetivos de personagem, que é coisas que a tua personagem quer alcançar, e que não se trata de vencer o jogo, porque não existe sequer o conceito de vencer o jogo num jogo narrativo. É estranho. Há aí algumas experiências, mas é estranho isso acontecer. Cumprir a missão não é um objetivo de jogo? Cumprir a missão pode ser, sim, normalmente cumprir a missão, se houver uma missão sequer, é um objetivo de jogo. Tu podes estar a jogar um jogo que nem sequer tem missão, pode ser sobre outra coisa qualquer. O mais tradicional, né? E nós certamente vamos falar dele, que é o Dungeons and Dragons. Pronto, é o conjunto de aventureiros que está constantemente a fazer uma missão ou fazer várias missões, e vai-se desenvolvendo arcos de personagem, vai-se desenvolvendo todo o plot de fantasia dos reinos e por aí fora. E quando se diz que é o jogo sem fim, é porque não há nada que diga vocês têm que acabar o jogo aqui. É toda uma história que está sendo construída por consequência de estar a jogar, né? Está a ser construída continuamente e colaborativamente entre todos. Não há o exemplo de um jogo que está a ser jogado há anos e ainda não terminou? Eu lembro-me de ver uma notícia qualquer sim, muitos. Certamente que há jogos que são chamadas as campanhas, porque há aqui uma terminologia importante de mencionar, que quando estamos a jogar um jogo narrativo, né, sentamos à mesa, e do momento em que nos sentamos à mesa, ou outro sítio qualquer, e jogamos e depois decidimos, ok, parou e vamos todos embora, é chamado normalmente uma sessão de jogo. Pronto. E quando tu tens várias sessões de jogo, podes ter o que eu costumo, ou o que eu adotei, é uma aventura, é um conjunto, por exemplo, não chega a uma dezena de sessões, é uma aventura, mas podes ter uma campanha que ou é um conjunto de aventuras, ou seja, várias dezenas, ou então é infinito, ou então é uma resposta a uma pergunta, ou simplesmente até um ponto em que todo o grupo decida, acabou. Como algumas séries de televisão deviam de acabar às vezes, mas depois parece que continuam e continuam. Isto acontece também no jogo narrativo, e é um erro quase, não que seja muito grave, né? Mas é um erro que às vezes há histórias tão interessantes que são construídas e jogadas, não é? E que o grupo não decide parar, e depois aquilo vai por ali abaixo e fica muito mal, e o pessoal perde o interesse e deixa de vir, e é pena. Às vezes mais vale acabar em grande, não é? E dizer, vamos jogar outra coisa, vamos começar do zero, fazer reset e começar outra coisa. Mas é difícil, se não for tipo uma convenção ou um encontro, por norma as campanhas acabam, ou grande parte das campanhas acabam com o desinteresse, porque não há esse autocontrole de já chega, está bom assim, bora fazer outra coisa. E há casos em que essas histórias, por tão interessantes que se tenham gerado em contexto de jogo, tenham dado origem a outro tipo de publicações ou de publicações criativas que depois passaram por outras esferas. Sim, certamente. Vemos exemplos não só de livros, BDs, por exemplo, até o próprio Harry Potter, não é? Muitos dos elementos do Harry Potter encontram-se no Dungeons and Dragons de 1974, de 75, 76 e por aí fora. Até a própria terminologia e certas coisas, não é? Que vai buscar de folclore e vai buscar de mitologia, tal como o jogo foi buscar, mas o funcionamento das varinhas, o funcionamento dos Horcruxes, ou como é que raio ele se chama, é uma data de coisas que se encontram em vários filmes. Vemos que recorreu a algumas destas histórias. E depois temos certas séries, certos filmes, certas bandas desenhadas que claramente que são consequência destas histórias que foram criadas. O próprio Matthew Colville,
que é um produtor de conteúdos, um mestre de jogo, quem teve dos Kickstarters mais financiados de roleplay. O Matthew Colville escreveu, ou já escreveu 2 ou 3 livros que são resultado, neste caso são materialização literária do jogo que ele jogou com o grupo dele. Pronto, obviamente que tem ali um floreado e está trabalhado, ou está adaptado. Aliás, eu refiro-me isto porque eu lembro-me numa conferência em que estive, um dos autores foi apresentar uma abordagem em que ele estava a propor que todos os jogos, todos, partiam da inspiração da aventura de Teseu e da caça ao Minotauro no labirinto. E ele começava a desconstruir e nós começámos a ver, bem, mas é quase sempre a mesma coisa. É um herói que vai, não é bem para o labirinto, mas é para um sítio que tem locais onde ele de uns acede a outros, tem ali uma estrutura que é por vezes confusa e que tem um monstro para matar no final e recorre a armas e técnicas para chegar a esse objetivo. Epá, eu achei aquilo fascinante, como eu depois, através daquilo, comecei a pensar em tudo, todos os jogos, e de facto vão buscar provavelmente à mitologia, que está na estruturação dos mitos e da nossa cultura coletiva. É como se diz, não há nada original, tudo se reinventa, não é? Exatamente. Ou tudo se reconstrói. E isto também se liga à próxima pergunta que eu gostava de fazer, que era, nós todos fazemos narrativas, e as narrativas provavelmente, especialmente as narrativas orais, são muito provavelmente a forma mais antiga que nós temos de partilhar informação como humanidade, enquanto humanidade. As histórias, os mitos, as lendas. Ou seja, todos fazemos narrativas. Tu achas que os jogos narrativos são para todas as pessoas? Vou dizer que sim, e até vou citar algo que pronto, o querido amigo João Talassa, que tenho o prazer de conversar imenso com ele, quem me dera ter mais tempo para conversar com ele, e espero ele certamente comigo, que ele está constantemente a reforçar o quão essencial, ou o porquê que o jogo narrativo é para todas as pessoas, porque faz parte da essência do ser humano o acto de contar histórias, de criar narrativa. Faz parte. Desde o tempo das cavernas que se desenhava, não é? E que se contava e que se criava estas narrativas, que de certa forma até o próprio acto de contar a história, não é? É essencial. Quão clássico é, não é? Estarmos à noite junto de uma fogueira a contarmos histórias que nós vivemos, seja em formato de piada, seja em que formato for, não é? Isso é super clássico. Eu acredito que o jogo narrativo é para todas as pessoas por causa dessa essência. Não encontrei ainda ninguém que dissesse não gosto de jogos narrativos, assim, árduo e implacavelmente. Já ouvi pessoas dizerem que gosto mais de jogos de tabuleiro, gosto mais de livros, gosto mais daquilo outro, pronto. Mas ainda não encontrei ninguém que dissesse assim, não gosto mesmo e não quero jogar. Ainda estou para encontrar, certamente. Mas eu acredito, e acredito que isto é para todos, porque faz parte de nós, não é? Do ser humano. É essencial para nós. Se calhar depende do tipo de narrativa, não é? E que o jogo gera. Sim, e não só, porque depois, sabes que há uma coisa muito volátil no jogo narrativo que é cada experiência é uma experiência. Isso certamente que acontece também nos jogos de tabuleiro e até no próprio videojogo, não é? Em cada experiência é uma experiência. Tu sentas-te com um grupo e jogas Catan, é diferente do que sentaste com outro grupo e jogares Catan. No entanto, o Catan não é sim tão diferente de mesa para mesa, provavelmente, a não ser que estejas a jogar com expansões e etc, claro. Se tiveres a usar sempre a mesma edição e a mesma base. Aqui há uma coisa que é a experiência do jogo narrativo é muito diferente, não só com o jogo que está ali, ou seja, o conjunto de regras, mas com as pessoas, com a expectativa que cada pessoa tem, porque se as expectativas não estiverem alinhadas, é muito difícil ter uma experiência interessante ou potenciada, e então é muito volátil a dizer coisas como eu em certos podcasts já ouvi, não é? Diogo Trindade dizer não gosto de jogos narrativos porque joguei D&D e não gostei. Então uma pessoa jogou D&D uma vez com aquele grupo naquela situação, mas a experiência do jogo narrativo é tão frágil, e quando eu digo tão frágil é que ela pode ser tão... Ela nunca é igual. É impossível. É um jogo legacy para sempre.
Tu tens 3 mesas com 3 grupos diferentes a jogar Dungeons and Dragons e os 3 estão a jogar Dungeons and Dragons muito ou bastante diferentes. E as experiências que estão a acontecer devido à narrativa, seja em termos de género, seja em termos de tom, ou em qualquer outro detalhe, é tão diferente que é muito difícil, ou pelo menos o que eu digo é, se já experimentaste e dizes não gosto, experimenta outra vez com outro grupo de pessoas, no outro dia, até o próprio dia, às vezes, isto começa quase a ser tipo, as estrelas têm que se alinhar, mas não é isso que eu quero dizer, mas a verdade é que, por exemplo, há dias em que eu sento-me à mesa com o pessoal, não é? Nos encontros, e eu digo, hoje nós não estamos para jogar, hoje estamos mais para conversar, se calhar. E é uma decisão que temos que fazer às vezes. Se queremos mesmo jogar e estamos alinhados para jogar e ter uma boa experiência, ou se vamos ter uma experiência ok e forçar o jogo narrativo quase. Há aqui uma coisa quase metafísica que também que acontece. E é Sim, os difícil de principais explicar. autores dizem que se o ato de jogar não for voluntário, não é jogar, é Sim, outra sim, coisa. claro. É. Portanto, isso provavelmente se calhar sente-se muito aí. Outra coisa que eu tenho alguma curiosidade também, e que é uma coisa que está a afetar, não quer dizer que seja negativo, está a afetar, está a impactar nos jogos de tabuleiro, é a contínua introdução de cada vez mais componentes físicos nos jogos, e de ilustrações e de partes gráficas. Como é que isto funciona para os jogos narrativos? Há muita tendência para fazer isto, porque nos jogos de tabuleiro há cada vez mais. Claro, claro. E cada vez mais pecinhas, não é? Cada vez mais cartas e mais componentes. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Olha, E o que é que... miniaturas dos terrenos, eu já vi algumas brutais de Dungeons and Dragons. Sim, sim. E digo-te que os jogos de tabuleiro têm aqui um papel muito amigável para o jogo narrativo, que é há pessoal que compra e apoia certos Kickstarters, não só para jogar o jogo de tabuleiro, mas depois, ei, esta miniatura vou usar ali no jogo narrativo também. É logo 2 em 1 ou 3 em 1 às vezes. Ou seja, no jogo narrativo aqui os componentes, se são importantes, eles não são essenciais. É a primeira coisa que eu tenho que dizer. Eles não são essenciais para jogar um jogo narrativo. Não. Tu podes sentar a uma mesa sem componentes e jogar um jogo narrativo. É possível fazê-lo. Mesmo que seja com a coisa mais simples, um papel e uma folha. É possível fazer isso. Não são essenciais, mas obviamente que as empresas que produzem tradicionalmente os jogos narrativos, algumas delas têm uma maior tendência a criar componentes. E que componentes são estes? São dados com ícones especiais, não é? Em que em vez de ter os números tem lá uns símbolos giros. Às vezes o próprio sistema de jogo é construído para ser utilizado aqueles componentes, que é uma coisa que Fantasy Flight, que produz imenso roleplay, ou que produzia, que agora fecharam, creio eu, o departamento do jogo narrativo, eles sempre construíram jogos para claramente utilizar os componentes que vendiam. Os dados especiais, as cartas especiais, os mapas e isso tudo. Sim, existe. É uma coisa que o jogador, quando apoia no Kickstarter, apoia com valor. Por exemplo, uma coisa muito comum é o escudo de mestre de jogo, que é uma espécie de vamos chamar-lhe, proteção para o mestre poder esconder as suas notas e que muitas vezes tem informação muito valiosa. Aliás, eu gosto muito de comprar escudos porque tem ali informação-chave para se jogar como narrador ou como mestre de jogo. Se é uma coisa que está a ser muito explorada, eu vou dizer que está ok, não está saturada ainda. E porque a verdade é que tu tens sempre a opção de conseguir jogar sem isso. Ainda não... quando isso acontecer, para mim vai ser horrível, não é? Eu ainda não senti uma experiência em que eu precisasse mesmo daqueles componentes para jogar. Eu normalmente só preciso do livro base, ou seja, do conjunto de regras, para absorver as suas mecânicas e os mecanismos e as ferramentas que me oferecem e jogar. Mas certamente que há de haver um jogo ou dois que tenham sido desenhados mesmo para usar aquela pecinha ou aquilo. Por norma, também muitas vezes eles oferecem soluções. Se não tens os nossos dados, então usa um dado normal e o 10, 12 e 11, por exemplo, é este símbolo, este símbolo e este símbolo. É um bocadinho mais chato de jogar, claro, e um bocadinho menos imersivo e menos interessante. Mas vou dizer que não, em termos de componentes de jogo, ainda não está saturado. Mas que há toda uma indústria gigante
né? Montes de miniaturas que são compradas para jogar Dungeons and Dragons e os RPGs tradicionais, montes de miniaturas, dados. Nós temos hoje em dia dados, olha, Micael, dados que com luzes por dentro, luzes para fora, dados que apitam, dados que não apitam. Há dados para tudo, de todos os feitios, de ferro, de aço, gigantes, pequenos. Eu próprio estou a dizer isto, mas eu tenho um sacão enorme de dados de todos os feitios, de 60 fases, 24, 30 e coisas horripilentas que nem deviam de existir, mas existem, que são giros. Já vi um de 100. Sim, um de 100 é uma bola. esfera praticamente. Tu lanças um dado de 100 e vais beber um café e aquilo continua ali. Há muitos componentes, mas felizmente não são essenciais. Por isso dá sempre para jogar só com o livro. Então, tu falaste de uma coisa importante que é a imersão no jogo. Então, tu achas que, por exemplo, fazer uma floresta com as miniaturas das árvores todas e isso tudo não contribui para que o jogo seja mais imersivo? Ui, meu Deus, isto é giro, Olha, eu estou a gostar muito, eu, outrora, né, eu joguei 2 anos Dungeons and Dragons, de 2015 a 2018, 3 anos, pronto. 3 anos de Dungeons and Dragons intensivamente. Quando digo intensivamente, eram 1 a 3 grupos por semana, às vezes fazíamos coisas noitadas, pronto, é o que dava para fazer na altura. As responsabilidades não permitem, feels bad. Joguei muito Dungeons and Dragons e Dungeons and Dragons e outros jogos narrativos assim mais tradicionais, ou seja, que já estão cá há mais tempo e que são mais famosos. Estão muito ligados aos props, às miniaturas, aos terrenos. Eu gostava muito e consumi, comprei e até fiz muitos. E na altura eu pensava que ajudava à imersão. Eu hoje já não tenho essa opinião. Eu hoje digo que eles têm o fator wow. Okay? Ou seja, eles são muito fixe de ter. E seja que pessoa for, quando entra numa sala e vê toda uma mesa de uma cidade ou de um forte com árvores, arbustos, pintado, texturizado, tudo bonito, miniaturas, ali o exército todo, não é? Cheguei a fazer uma ponte de quase de 3 metros para uma sessão em que eles tinham que fugir naquela ponte. Então eu construí uma ponte assim em papel de 3 metros, com montes de miniaturas, pá, e tem o fator uau incrível. Se ajuda a imersão, pode ajudar um bocadinho, mas eu acho que há outros elementos que ajudam muito mais. A música, o próprio local, olhar alguns props, ou seja, alguns componentes de vestimenta ou alguns elementos, um chapéu, um certo óculinho. Não é que estejamos a fazer cosplay ou full cosplay, mas se estivermos ali a roçar um bocadinho no cosplay, se vai ajudar certamente. O tom de voz, a interpretação de personagem, claramente que é o mais importante para mim, para a imersão, e a própria forma como se descreve. Tenho o prazer de já ter jogado com o Daniel de Carvalho, também produtor de conteúdos no Hall Iniciativa e autor publicado. Ele, para experiências daquilo que escreve, que é mistérios, coisas policiais, coisas de horror, assim, coisas mais negras, é claramente incrível a descrever, e quando uma pessoa está a jogar com ele, fica-se totalmente imersivo na experiência, porque a forma com que ele narra e o pacing, não é? A forma como diz as palavras e também como é escritor, não é? Ajuda muito. A forma onde mete a vírgula oratória, não é? Onde faz a pausa e depois continua, e os trejeitos, as reações, mesmo à distância, porque ele vive longe para caraças e só podemos jogar com ele ou em convenção ou online. Mesmo jogando online, uma pessoa fica mais imersivo do que estar a mexer em miniaturas e terreno, por exemplo. Outra coisa que eu tinha aqui pensado, eu como sou um ignorante em jogos narrativos, não sei realmente grande coisa sobre isto e nunca joguei nenhum, já vi várias pessoas jogar, mas nunca joguei, tenho notado que tem sido comum em séries de televisão e em filmes começarem a aparecer muitas referências em que as personagens da dita série estão a jogar jogos, normalmente é Dungeons and Dragons que eles jogam. Aquilo que é apresentado, eu imagino que tu tenhas visto, tal como eu tento ver coisas associadas ao tipo de jogos, aquilo que é apresentado ao grande público descreve bem aquele tipo de jogos? Sim e não. Ou seja, não, muitas vezes é uma paródia.
Pronto, o que nós encontramos no Teoria de Big Bang é claramente uma Exatamente. paródia, mas tem elementos, não é? Lá dentro da paródia tem elementos do que está a acontecer. Porque há bocado perguntaste também quando perguntaste o que é o jogo narrativo, a resposta mais rápida que se pode dizer é um conjunto de pessoas sentadas a conversar. E isto é a base, é a essência, porque o jogo narrativo é uma conversa. Nós todos estamos a conversar e estamos a jogar e tem todas essas consequências. Ou seja, quando nós vemos na série um conjunto de pessoas sentadas a conversar, logo aí está bem representado, porque elas estão a conversar, vemos que cada uma tem uma personagem, ou está a interpretar uma personagem. Às vezes, as séries elevam, ou fazem a tal paródia, né? E elevam aquilo, fazem muito uma coisa chamada bleed, não é? Ou não fazem a contenção de bleed, que é quando estás a jogar e colocas elementos do que está à tua volta ou reages perante o que está à tua volta como se fosse na ficção. Por exemplo, se eu estou a jogar contigo e eu digo, epá, estou farto de ouvir este gajo, pego nesta garrafa de água e dou na cabeça da personagem dele, e o mestre de jogo nunca definiu que estava ali uma garrafa de água, mas pode ser permitido esse bleed, que é aquela garrafa de água que está aqui na nossa mesa, também está lá. E às vezes em algumas séries o que vemos é o bleed inverso, ou seja, que é o que está a se passar na ficção é trazido para a suposta realidade, não é, da série, e faz a tal paródia, que é do género, para lá com isso, vá, não estás a brincar, vá, volta lá. Já me aconteceu uma coisa parecida no encontro de jogos. Estava Hum. alguém a jogar na mesa ao lado de Dungeons and Dragons e nós, eu devia ter comido uma flecha. Nós estávamos a jogar outra coisa. E pronto. Faz sentido, faz sentido. Olha, acho que o caso mais famoso é o Theory of Big Bang. Acho que estou a dizer bem. E o Stranger Things, né? O Stranger Things, tipo, ele levou as vendas de Dungeons and Dragons por 50, talvez. E se era uma boa representação? Sim, é, por acaso. É uma muito boa representação, porque vemos um conjunto de miúdos muito focados, que é uma coisa que acontece. É quando o roleplayer joga, está muito concentrado ali naquela experiência. Cada um tem os seus personagens, estão muito envolvidos, têm as suas missões a fazer e têm os seus erros, e obviamente que eles ali nem se está a falar de regras, mas o que nós poderíamos de ver de outras pessoas a jogar, o que encontramos em Stranger Things, naquele pequeno certezinho que eles mostram, está bem representado. Por norma, é uma paródia. Ou seja, tem tido um contributo positivo para divulgar este tipo de jogos. Sim, vamos dizer que sim, vamos dizer que sim. Tem tido agora tem tido um contributo positivo. Acho que nos anos 90 houve todo um problema, lá fora, aqui em Portugal não se sentiu isso, mas houve todo um problema em que o jogo narrativo foi associado ao satanismo e essas coisas. Porquê? Porque falava-se de demónios, de criaturas e de monstros. As próprias capas dos livros tinham dragões e coisas assim desse género. E nos anos 90 lá fora foi muito grave e existem mesmo documentários que vocês podem explorar se tiverem interesse, explicam o quão grave foi a associação do satanismo ao jogo narrativo e que teve tanto um pico de vendas como depois, não há má publicidade, né? Escalou. Pá, também estamos a falar porque nos anos 90 começaram a aparecer jogos tipo Vampire, que é um jogo muito também famoso, tem a ver com a intriga de vampiro, também está muito associado depois ao LARPing, não é? Muito facilmente se encontra um grupo de LARPing de Vampire, trata toda essa questão negra e de intriga e de hierarquia e de política, coisas que o Dungeons and Dragons normalmente não trata. E se, ou seja, houve esse momento negro, e depois, a partir dos anos 2000, isso começou a desaparecer e agora há o fenómeno cool. Agora é cool. Aliás, já começou a ser há algum tempo cool ser nerd, não é? Ser geek. É cool. Algumas celebridades começaram, eu também jogo jogos de tabuleiro. O ano passado foi provavelmente o ano as celebridades revelarem que jogavam D&D. Ou saíram do baú, do caixão, não é? E diziam, eu também jogo D&D. Vin Diesel, que diz que jogar D&D, mas honestamente quem vê aquele vídeo de YouTube parece que nunca jogou, entre outras celebridades, desde atores famosos a produtores, ao Stephen Colbert, não é? Já teve uma sessão de Dungeons and Dragons e está no YouTube, podem encontrar. E sim, isso agora é cool jogar Dungeons and Dragons e não só. É fixe, é cool. E ainda bem, pá. Então isso teve um efeito em afastar os jogadores mais antigos do Dungeons and Dragons? Acho que Não? não. Não? Acho que não. Honestamente,
há sempre aquele aquele sentimento de snob de eu já estou cá, eu sou jogador, aquela celebridade diz que joga, pronto. Até já temos figuras públicas portuguesas, por exemplo, o Pedro Fernandes da RFM, não é? A voz da RFM joga Dungeons and Dragons semanalmente. O Kimbé, dobrador, e outro conjunto de atores, produtores de conteúdos que são figuras públicas, têm milhares de seguidores, jogam Dungeons and Dragons, tem um grupo que é Rock and Roll, exatamente. O Rock and Roll, que já teve também na Roll Lisboa. Cada vez mais temos pessoas, por exemplo, o próprio Marco ainda não experimentou, mas está farto de dizer, gostava de experimentar. Depois, se eu respondesse a e-mail, se calhar já tinha experimentado. Pois. Eu adoro a tua reação porque eu estou a perceber. É um jogador de jogos de tabuleiro. É um jogador de jogos de tabuleiro, vamos por aspas, está bem? Muito bom. Obviamente que nós sentimos porque é cool ser geek, não é? E agora está a ser muito cool dizer que jogo RPG, jogo Dungeons and Dragons, mas a verdade é que nós agradecemos muito a consequência disso, dessas pessoas. É por alguém ver que o ator do Deadpool jogou e joga Dungeons and Dragons, e há vídeos no YouTube dele a jogar Dungeons and Dragons, alguém que viu e disse, uau, também quer jogar. E depois vai para os nossos grupos, e felizmente temos uma comunidade e um grupo de Discord, o RPG Portugal, basta pôr lá em cima no Google, rpgportugal.com, e toda a gente é aceita de braços abertos, temos uns servidores em grupos muito... nós aceitamos muito bem as novas pessoas, tal como a comunidade de board games aceita, certamente, nunca me senti mal. Que as celebridades todas se revelem, que nós não nos queixamos, nem os veteranos se queixam, honestamente. Quanto mais pessoas a jogar, melhor. Relaciona-se a outra coisa que eu também queria questionar, seguramente há mais vida para além do Dungeons and Dragons nos jogos narrativos. Eu gostava que aqui para as pessoas que não percebem nada disto como eu, nos desses, por exemplo, algumas sugestões de coisas assim diferentes dentro dos novos jogos narrativos que existam e que nós nem sequer tenhamos noção de que existem. Eu sei que existem umas coisas também associadas ao Lovecraft e coisas desse género, mas sei muito pouco do que existe para além disto. Há algum tempo que eu costumo adotar uma expressão que é que o Dungeons and Dragons é um monopólio dos jogos narrativos, não é? O monopólio do RPG. E muito provavelmente vou ser assassinado por esta expressão que acabei de dizer, mas I don't care. Isso parece-me horrível. Só que, ou seja, é e não é, porque o que é que o Dungeons and Dragons faz? Né? O Dungeons and Dragons faz uma coisa muito bem, que é chama imensas pessoas. É o chamado gateway. Toda a gente joga, toda a gente quer jogar Dungeons and Dragons, tipo, todos os dias. Se não é todos os dias, é quase todos os dias, Micael, que está uma pessoa no Facebook a dizer: quer jogar Dungeons and Dragons, onde posso jogar? Todos os dias acontece esta pergunta. E quase todos os dias eu respondo: junta-te ao Discord, procura aqui, procura ali, boa sorte. Quase todos os dias isto acontece. Só que a sua popularidade é tão grande que acaba por como tu acabaste de dizer, por ofuscar todos os outros jogos e todo um leque incrível que eu quase que por acaso tropecei e descobri que existia todo um universo de jogos incrível e que eu poderia ter ficado há 2 anos, né, em 2018, poderia ter ficado a continuar a jogar Dungeons & Dragons para sempre e hoje não ter conhecimento de tudo isto e que tenho aqui à minha volta, e já vou mostrar alguns. A verdade é que existe muito mais para lá de Dungeons & Dragons. Se é melhor, se é pior, não interessa. É diferente. E vale a pena experimentar. É como quase dizer, vou jogar Catan para o resto da minha vida. Não faças isso. Não, experimente outras coisas. Olha ali para trás, olha para trás do Micael, olhem. Estão a ver aqueles jogos, cada um é uma experiência, cada um é incrível à sua maneira, certamente. Uns mais incríveis do que outros, e depois há toda a subjetividade de opinião, não é? E acontece o mesmo com o jogo narrativo. Não há só o D&D. Come on. O que é que eu te posso mostrar? Olha, em termos de D&D, há uma chamada coleção dos jogos narrativos, ou os RPGs mais tradicionais, são mais estabelecidos. D&D e Vampire são dos mais conhecidos. Warhammer, porque depois o Warhammer também está associado ao Wargaming, não é? Temos o Warhammer Fantasy, temos... qualquer coisa que não é o 40k, é isso? Sim, também utiliza o universo de 40k, mas só que é um jogo de roleplay, ou seja, é um jogo narrativo. E depois há o Warhammer Fantasy, que é o universo de fantasia medieval.
Curiosamente, pois há o Call of Cthulhu, que está muito aproximado de histórias que se passam nos anos 20, histórias de investigação, histórias de mistério e associadas ao género do Lovecraft. Ou seja, o Call of Cthulhu puxa muita gente também. O Dungeons and Dragons, Vampire, Call of Cthulhu, se calhar são os 3 jogos mais conhecidos. Depois existe todo um universo de jogos independentes, não é? Que são incríveis e que cada vez mais o independente é uma coisa muito interessante que se está a ver. Cada vez mais o jogo independente está mais mainstream também, ou seja, cada vez é mais falado, cada vez é mais jogado, e nós temos a sorte, em Lisboa principalmente, em Portugal, mas principalmente em Lisboa, de termos um grupo que recorre muito ao jogo indie, ao jogo independente. Nós fazemos um encontro e se estão 6 mesas, 5 não são Dungeons and Dragons. Aliás, se calhar 6 mesas não há uma mesa de Dungeons and Dragons. Acontece bastante isto e é incrível, porque normalmente o Dungeons and Dragons e o Call of Cthulhu, o Warhammer, o Vampire, são as tais mesas privadas em que o pessoal joga em sua casa as suas campanhas longas. E depois há os jogos independentes, os jogos indie, faz aventuras, também se faz campanhas certamente, e há aí mesas independentes, mas é muito mais normal ver por exemplo, na convenção Raw Lisboa, em 2019, teve-se pouco Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons não foi a maior parte dos jogos. Nem nos encontros em Lisboa, estatisticamente, é minoria até. Só que claramente, quando olhamos para o grupo de Facebook, é muito maior, e as vendas e a procura em loja e em procura para casa, obviamente que é mais famoso. Eu não sei se terias interesse em que eu mostrasse aqui alguns jogos independentes e bem diferentes. Sim. Que mostrasses e que falasses do teu próprio caso, porque tu és uma autora deste tipo de jogos. E avançaste com sucesso um jogo destes em Kickstarter, que é uma coisa incrível para Portugal. Verdade. Já lá vamos. Podemos ir também aí. Olha, o que é que eu posso mostrar? Por exemplo, posso mostrar que... Diz-me qual... existe prémios de board game, não é? Há algum considerado tipo o Oscar do board game? Sim, é os prémios dos Spiels. Exatamente. No roleplay, não é? No jogo narrativo, o Oscar é o chamado Annie. E eu tenho aqui à minha frente, né, o chamado Mothership, que ganhou o Annie de melhor jogo de 2019. E agora eu quero-te mostrar o quão pequeno, estamos a olhar para 40 páginas. Isto foi considerado o melhor jogo de 2019. É um jogo de sci-fi, de horror, de sci-fi, para experiências muito aproximadas de Alien, com regras old school, ou seja, quando eu digo regras old school, é toda uma escola de jogos narrativos que utiliza princípios e regras do Dungeons and Dragons dos anos 70, só que com ferramentas modernizadas de hoje em dia. São um tipo de jogos muito simples, isto é um jogo muito simples, e que ganhou o prémio e tem este tamanho, ao contrário, por exemplo, de uma caixa de Dungeons and Dragons, que, se eu pôr ao lado, provavelmente nem vejo o Mothership, de tão fininho que é. Quem olha para isto? Tudo isto que eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, são jogos narrativos, vários jogos. Tenho aqui o 70th Century Minimalist, que é um jogo para se jogar no século XVII, desenhado e desenvolvido pelo André Nova, que é um autor português, que lançou agora, há coisa de 4 meses, a sua editora Games Omnívoras, e está a ter um super sucesso. Montes de jogos e montes de aventuras. Jogos finíssimos. Por exemplo, este Artefacto foi um sucesso em Kickstarter, arrecadou várias dezenas de milhares de libras, em que tu, em vez de jogares de um aventureiro, jogas com um objeto. Ou seja, tu és o objeto que vai passando das mãos de um aventureiro de geração em geração. Bastante diferente. Microscope, um jogo em que tu não tens só uma personagem, é um jogo fracionado, em que tu constróis aqui a consequência de jogar este jogo é uma narrativa milenar. Eu nunca joguei Microscope sem construir uma história com mais de centenas ou milhares de anos. Eu aqui interpreto vários personagens, o jogador não tem só uma personagem, interpreta vários personagens, vários momentos, de forma não cronológica. É o jogo mais alien dos jogos mais aliens que se pode encontrar no jogo narrativo, que dá uma experiência completamente diferente de Dungeons and Dragons. Temos o Fiasco, que não tem mestre de jogo. Sim, pessoal, existem muitos jogos narrativos sem mestre de jogo.
Este é um deles, é um jogo que simula a experiência dos filmes dos irmãos. Porra, agora esqueci-me. Os irmãos que fizeram o Fargo. Coen? Os irmãos Coen. Todos estes filmes em que as personagens acabam miseráveis e que têm ambições maiores que os próprios sonhos e que tudo corre mal e muito humor negro associado. Este jogo, o Fiasco, é um jogo que simula esta experiência, simula a experiência dos filmes dos irmãos Coen. E já me fartei de rir e de chorar a rir. O Dread é um jogo de horror, também pequeníssimo, estão a ver? E que se joga como uma torre de Jenga. Nós literalmente, enquanto interpretamos os nossos personagens, vamos tirando peças da torre de Jenga e como é um jogo de suspense e de terror, a suscessibilidade, né, a instabilidade da torre de Jenga à medida que o jogo vai desenvolvendo vai ficando cada vez maior e a tensão no jogo, associada ao horror, dá uma experiência incrível. Porque cada vez nós, como jogadores, como pessoas, estamos mais tensos porque está ali um objeto, está ali um componente de jogo que cada vez abana mais e eu tenho que tirar uma, duas, três peças e eu próprio tenho uma reação física quando tiro e aquilo treme, associado a um narrador que está ao mesmo tempo a narrar uma criatura estranha que está atrás de mim e que eu ouço o ranger da porta e se calhar tenho uma musiquinha por trás e estou a jogar num ambiente pouco iluminado. Muito bom esta experiência. By the way, também este é dos jogos em que o pessoal diz este jogo é muito bom e é daqueles jogos em que quase ninguém joga. Acontece muito isso. Não sei se no board game também tem disso. Ui, epá, este jogo é tão bom. Já jogaste? Não. Mas pronto. O que é que aqui é mais? Compro milhares de jogos e depois não jogo nenhum. Olha, acontece. Foi que tristeza. Posso mostrar coisas mais diferentes. Por exemplo, temos aqui o Bluebird Bride, que eu ainda não tive a oportunidade de jogar. Mas o pitch deste jogo é um jogo também de horror, em que os jogadores são vozes na cabeça de uma só personagem. Uma personagem que é a noiva do Barba Azul e que vive numa mansão onde não pode ir a certas divisões ou não pode ir a uma certa divisão. E então há todo aqui o horror, um bocadinho Haunted House on the Hill também, misturado aqui. E só para ver, ou seja, aqui não temos várias personagens, só temos uma. E somos todos vozes na cabeça desta personagem. O Tales from the Loop é de uma editora sueca. By the way, não há só jogos, há aqui montes de jogos que não são, americanos. Há muitos jogos europeus incríveis a serem feitos. E a Free League, que é a Free and Ligan, está neste momento a fazer, provavelmente é das editoras mais conhecidas hoje em dia, sem ser a Wizards of the Coast, não é? Porquê? Porque faz Kickstarters de incrível sucesso, faz livros muito grandes, mas com muita qualidade mesmo. As páginas são muito boas e o livro é muito bom. Eu tenho aqui o meu favorito deles, tenho quase todos, menos o Alien. Eles são os responsáveis até por lançar o jogo narrativo do Alien, mesmo oficial. Este é o Tales from the Loop, que é Role-playing in the 80s that never was, ou seja, é jogar nos anos 80 que nunca foram. Uma espécie de... Nós somos miúdos, não é? E agora fazer aqui um piscar de olhos ao Stranger Things. Nós somos miúdos, dos 10 aos 14 anos, 15 anos, desculpa, e jogamos nos anos 80 futuristas, ou seja, há tecnologia que hoje nem sequer ainda existe, mas todo o estilo é dos anos 80, é muito retro, estão a ver? É ali sempre o synthwave, sempre a acompanhar estas sessões. E nós como grupo de miúdos, o que vamos procurar é, vamos investigar os mistérios da estação nuclear chamada Loop, que cria fenómenos estranhos na nossa cidade natal e nas aldeias arredores. É um jogo que, por exemplo, não tem nada a ver com aventureiros a matar monstros, tem a ver com miúdos, tem a ver com as emoções dos miúdos, com as suas relações e com as coisas estranhas que eles encontram na sua aldeia e arredores. É muito bonito este jogo. Posso-te mostrar aqui uma coisa muito diferente. Tenho aqui ao meu lado um jogo narrativo deste tamanho que chama-se Fall of Magic, que é o Cair da Magia. E não é o meu jogo favorito. Que previsto, não tenho aqui o meu jogo. Tenho aqui sim. Não é o meu jogo favorito, mas é a minha melhor experiência. Ou seja, eu consigo dividir o meu jogo favorito da melhor experiência que eu tive. Pronto. São coisas diferentes.
Há uma coisa que é o jogo, este não é o meu jogo favorito, porque em termos de regras e mecânicas, se calhar não é o que me interessa mais, mas foi aquele que eu tive a melhor experiência até hoje. A experiência foi com o Elder Araújo e foi no Alentejo, num ambiente privado, com um grupo de pessoas, ou semi-privado, porque era tipo um retiro. E eu vou abrir isto. Tu vais ver que eu tenho aqui um pergaminho, não é? Deixa-me tirar aqui umas moedas, já agora, umas moedas de metal. Até posso mostrar aqui uma moedinha bonita. Está aqui um pergaminho. E eu jogo este jogo literalmente à medida que vamos desenrolando o pergaminho, nós vamos jogando o jogo. Ou seja, nós somos meus personagens a fazer uma viagem e a viagem vai sendo revelada à medida que nós literalmente vamos abrindo ou revelando o pergaminho, a história vai desenvolvendo. É incrível. Tive uma experiência super emotiva e íntima com isto. Fez certas pessoas passarem-se de conhecida a amigos, que é uma coisa que é muito chique, que é quando se joga roleplay, muito facilmente a amizade é um laço que acontece. Isto tem moedinhas aqui, estás a ouvir? É giro, moedinhas de metal bonitas. Pronto, e este jogo, literalmente, estão a ver, não se joga com miniaturas, mas joga-se num pergaminho e vai-se desenrolando. E não, por favor, nunca desenrolem, porque literalmente levam spoiler, não é? É um jogo que pode levar spoiler, ou pode ajudar. Olha, o meu jogo favorito, posso fazer aqui um bocadinho de publicidade a ele. Claro. É o Apocalypse World. Digo-te, Micael, tu tens que jogar antes de morreres, por favor, tens que jogar Apocalypse World. É o meu jogo favorito. Já tive a oportunidade de ter uma conversa com os criadores, o Vincent Baker e a Maggie Baker, que está no YouTube, num programa chamado Roll for Diplomacy, que fazia parte do Roll Iniciativa. O Apocalypse World parece pequeno, mas ainda são 300 páginas, mas como é assim que não custa muito. Um jogo sobre as pessoas, não é? Que estão a ser interpretadas, os protagonistas estão a ser interpretados pelos jogadores, que vivem numa comunidade, num setting pós-apocalíptico. É sobre a relação entre estas personagens, é sobre a relação entre elas e a comunidade e outras comunidades, é sobre sobrevivência, em que tudo o que é recurso é escasso e toda a questão humana é posta em causa. Tudo aquilo que nos faz ser humanos é posto em causa aqui no Apocalypse World. O mais giro é que tudo isto que eu te disse não é o que me faz apaixonar por este jogo. Não é só a questão do setting ou a questão do género. É as próprias mecânicas que aqui estão, que para mim são as mais invisíveis. Ou seja, são as que para mim funcionam mais, e com o conjunto de pessoas que eu costumo jogar, que fluem de uma melhor forma para se poder criar ficção. Isto para mim é a melhor máquina de criar histórias, a melhor máquina de criar ficção. É impossível fazer uma má história com isto. Eu não consigo. Eu tento e não consigo. Apocalypse World. Muito bonito. E tudo isto, tudo aquilo são jogos que está aqui, não é? Desde jogos franceses, eu não sei francês, Micael, e compro, só porque sim, não é? Sou totó. De jogos grandes e enormes, tenho outras de prateleiras, ou seja, é como os jogos de tabuleiro, há imensos mesmo. E o tamanho, outrora, já foi uma coisa muito importante. Eu não sei se acontece no jogo de tabuleiro, vais-me dizer, isso é tão pequenino que nem é jogo de tabuleiro. Isso acontece. Do género, Acontece, e acontece uma coisa que a mim me irrita, pessoalmente, e eu estou sempre a falar nisso, que é as editoras que optam por ter caixas maiores para o jogo ter presença física, para chamar a atenção, para tu não olhares para o jogo e dizeres é um jogo pequeno, portanto é um jogo pouco complexo ou pouco desenvolvido. Também acontece escolher em caixa porque é mais barato, porque é uma caixa standard, isso. Mas muitas vezes acontece mesmo para ter presença. Isso a mim irrita-me. Eu adoro aquele jogo onde não tenho espaço vazio, que está tudo maximizado, porque isso para mim não faz que o jogo seja melhor, ou aliás, torna-o pior, ter má aproveitamento de espaço. Sim, mas acontece muito. Eu consigo fazer um paralelismo aqui para o jogo narrativo, que é, ainda há muito preconceito de, esse jogo não tem 600 páginas, esse jogo não tem 400 páginas, então isso não é um jogo a sério. Ainda há muito isso. E ainda há muito preconceito de o jogo minimalista não é um jogo. Felizmente há todo um conjunto de pessoas, e no Brasil há todo um grupo muito dedicado a provar o contrário, que o jogo minimalista tem profundidade, é jogo,
é interessante. E aqui dou aqui um segue em que eu tenho feito, não é? Tenho desenvolvido alguns jogos maioritariamente com o Carlos Martins, que é o meu colega. Nós temos uma marca que é a Maré Baixa, vocês podem encontrar na página de Itch.io, que a Itch.io é uma plataforma onde se publica jogos independentes. No início era só jogos digitais e depois há uma coisa de 2 anos houve um conjunto de designers internacionais que fizeram muita força para que não fosse só no Drive-Thru RPG ou no DM's Guild, que são plataformas muito famosas, que o Itch.io se tornasse uma plataforma, a plataforma de publicação independente, e tornou-se, e está-se a tornar, e é incrível. Eu tenho aqui, por exemplo, jogos que nós desenvolvemos do tamanho de um panfleto. Este é um jogo, por exemplo, para 2 pessoas, ou seja, temos o narrador e o protagonista, o jogador, e é um jogo em que tu contas ou descobres a história de como tu, como jogador, te tornaste um mago. É um jogo muito íntimo, é perfeito, dá uma experiência de outro preconceito que eu vou destruir, Micael. Jogos narrativos não demoram sempre 14 horas, nem 4 horas. Não, pessoal. O Dungeons and Dragons pode durar 4 horas ou 8 horas, ou ser infinito, sim, mas há jogos que são desenhados para experiências curtas. Este jogo, eu não sei se uma pessoa consegue ter uma experiência de mais do que 1 hora ou 1 hora e meia com isto. Tem que puxar muita descrição, não é? E ser muito criativos para isto, ou seja, perder muito tempo a criar elementos na tal círculo mágico, para isto durar 1 hora e meia. Em média são 45 minutos esta experiência. Este foi o nosso primeiro jogo. Este foi não sei se no board game existe o conceito de game jam, existe, não é? Ou seja, Sim. em 48 horas, em poucas horas, fazer um jogo. Pronto. Nós participámos numa game jam e foi esse o nosso kick, fazer jogos narrativos em panfletos. Então, a versão do Carlos a edição do Carlos foi o Tower of Arcana, Torre de Arcana, também está em português, disponível. E o Dungeon Art foi o que eu fiz. Aliás, nós os dois fizemos em conjunto, mas vocês percebem, somos lead designers, vá. O Dungeon Art é sobre uma masmorra que dá cabo de aventureiros, ou seja, em vez de jogares dos aventureiros que vão à masmorra roubar o tesouro e descobrir os seus segredos, é ao contrário. O conjunto de jogadores joga da masmorra e vários aspectos da masmorra e dão cabo dos aventureiros que vão lá para roubar o seu coração, que é o seu tesouro. Né? E o seu coração pode ser muita coisa. Pode ser, por exemplo, um mecanismo antigo controlado por um fantasma. Pode ser uma clássica espada cravada no chão. Ou coisas mais estranhas como um único indivíduo a suportar todo o peso da masmorra. Ou se calhar um sonho de um gigante que está a dormir. Agora, como é que isto funciona? Faz parte das regras de jogo, claro, e do próprio jogo. Epá, isso faz-me lembrar um jogo também muito curioso, que jogaste Catan. Sim. E sabes, que é o Spirit Island. Nunca joguei. Que tu jogas como os espíritos na natureza e tu podes ver como se fosse a ilha do Catan, que estão os tais europeus a tentar colonizar e tu queres que eles se vão embora. Queres destruí-los e apoiar os nativos a expulsá-los. Engraçado essa visão. Acredita que se não fosse o Covid, eu tinha uma sessão de board game marcada em casa de um amigo e tivemos que cancelar por causa do Covid e esse era o jogo que íamos jogar. Eu agora não me lembrava do nome, mas eu lembro dele dizer: nós somos os espíritos de uma ilha e temos que expulsar quem lá vem. E eu, isso parece bem incrível. E já tive para jogar isso. Vai ter de ser. Gonçalo Pedreira, estou à espera. Olha, está aqui isto é mais uma experiência, embora há jogos do tamanho de um business card. Há jogos de um tamanho business card. Existem e há vários. Pronto. Este foi uma coisa que nós fizemos, que é um sorriso de um estranho, que é mais uma experiência social do que um jogo narrativo. Pronto. Mas isto para dizer que eu já vi jogos deste tamanho. Normalmente, o que acontece no jogo minimalista e jogos super ou hiper minimalistas, Micael, é que é necessário o software. Ou seja, o que é que eu ia dizer com o software? É necessário, muitas vezes, tu já teres alguma experiência ou teres jogado para, numa página, né, num business card, traduzires o que está aqui para ser jogado. Pronto, isso acontece muito nos jogos minimalistas. Embora também há jogos mínimos que
conseguem trazer essa informação e que, por exemplo, é o caso do Orc e a Tarte, que acho que é um dos nossos best-sellers. É um jogo de uma folha, frente e verso, né? E que nós literalmente, por exemplo, aqui temos a explicação do que é um jogo narrativo, de como é que se joga o jogo, está tudo explicado e aqui está o jogo. A essência do Orc e a Tarte é que tu és um aventureiro contratado pelo rei para ir buscar a arte que o Orc roubou e quer comer. Pronto, e cada aventureiro tem o seu objetivo. Enquanto, por exemplo, o Larápio quer lucrar com a Tarte, a feiticeira quer entender a Tarte. Mas se estás a jogar com a orca, tu em vez de entenderes a Tarte, queres comer a Tarte. Mas se estás a jogar, por exemplo, com o Bardo, o teu objetivo é cantar a história da Tarte. Este é um jogo e é uma experiência que, olha, fui convidado a um podcast, da Pool Podcast, e joguei com a host, e durou 10 minutos. Normalmente esta experiência dura 10, 15 minutos. É uma experiência mesmo curta e já não sei dizer quantas experiências tive com miúdos de 8 anos ou mais. Curiosamente, sempre que é com adultos, ou digamos, quanto mais adultos são as pessoas, mais extravasada é a história que se cria como consequência de jogar o Orc e a Tarte. Então, estas coisas, tu acabaste por... Estas coisas não, estes jogos. Muitos jogos. Estas coisas no sentido de experiências. Estes jogos que foste mostrando relacionam-se com uma coisa que eu te queria perguntar. Nós nos jogos de tabuleiro temos muita a noção de gateway game. Aquele jogo que rapidamente tu introduzes para a pessoa perceber se aquilo é coisa dela e tal. Parece-me então que existem claramente também jogos deste tipo que fazem esse efeito nos jogos narrativos. Serão estes que tu me mostraste? Sim, isto é muito giro, que é, se pergunta qual é o gateway para o RPG, por estatística eu tenho que dizer que é o Dungeons and Dragons. Porquê? Porque é o mais famoso, é o que é falado nas séries e nos filmes, é o que as celebridades dizem que jogam, as pessoas veem e querem jogar. Dungeons and Dragons. Pronto. Se é o que faz esse melhor trabalho ou não, não posso dizer que não é e também não posso dizer que é. Ou seja, a experiência, lembras-te de dizer que a experiência é tão volátil? A experiência é mesmo tão sensível que qualquer jogo, né, isto parece tipo uma não resposta, né, mas qualquer jogo serve para introduzir. No entanto, os jogos mais simples intimidam menos os novos jogadores. Ou, se calhar, pois há aqui uma falsa medida, que é, às vezes os jogadores vêm de um background de board games ou wargaming e querem jogos narrativos mecanicamente mais pesados. E depois jogam uma coisa mais simples ou com menos profundidade e dizem, isto não vale nada. Pronto. Por isso é que é mesmo muito sensível. É isso que eu costumo dizer, que, por exemplo, se a mim me tivessem introduzido os jogos de tabuleiro por esses gateway games, que eu vinha de um contexto de Magic jogado em competição e de jogos digitais de estratégia pesados, eu jamais teria jogado jogos de tabuleiro como jogo hoje. Pois, por exemplo, se tivessem mostrado se calhar um Pandemic, logo de início era diferente, né? Tinha fugido logo, porque depois já não gosto de jogos cooperativos. Pois. E não. Claro, porque vieste uma componente competitiva sim. E há uma coisa gira, que o jogo narrativo, por norma, é cooperativo, mas também existem jogos competitivos. E existem jogos que são semi-cooperativos, ou têm que têm componentes. Aliás, quando digo que não gosto de cooperativos, eu não gosto dos cooperativos quando eles são muito dados ao fenómeno do alpha player. É isso que eu detesto. Sim, exato. Não, isso é muito mal. Detesto isso. Mas gosto muito, por exemplo, de semi-cooperativos. Isso já acho que tem imensa piada. Os objetivos secretos e tu estás ali a ver o que é que está a passar e tal. Eu quase que me atrevo a dizer que quase todos os jogos narrativos são semi-cooperativos porque em quase todos os personagens têm segredos e objetivos muito pessoais que não são revelados ou que querem alcançar, fora o objetivo comum existe por norma no jogo, na experiência, né? Nas aventuras, embora há jogos que nem permitem esse objetivo comum, o que é depois nem funcionam sequer e depois o pessoal tenta jogar dessa forma e não dá bem. Mas o que é que eu sugiro para quem quer experimentar? Se quer jogar Dungeons and Dragons, Vampire ou o Apocalypse World, se estás interessado em jogar aquele jogo, procura uma pessoa que já joga, ou um grupo que já joga, e joga esse jogo. Pronto, é melhor. É melhor do que eu estar aqui a dizer joguem isto, joguem aquilo, joguem aquilo outro, porque é mesmo muito difícil e diferente. E se não gostares,
não te prendas, como o Diogo, não digas não gosto, experimenta outros grupos, outras pessoas. Eu já tive boas experiências, já tive más experiências, já tive experiências indiferentes, ok. Isso tudo também é devido a uma coisa que é muito importante e eu acho que no jogo de tabuleiro não se sente muito, mas tem que existir, que é uma coisa chamada o contrato social, não é? E tu no outro dia puseste uma coisa muito gira no Facebook, que foi tipo o bonequinho com um mandamento, né? A dizer quando tu te sentas à mesa só sais depois, quando o jogo acabar, né? Ou depois do jogo acabar. E é muito giro que no roleplay, né? No jogo narrativo, existe uma coisa chamada contrato social que eu acho que tem uma maior dimensão e é muito, muito, muito importante. O contrato social é onde é o espaço que deve ser feito e que muitas vezes é ignorado e é perigoso ignorar isso. É o espaço antes de se jogar, seja com pessoas conhecidas ou não, principalmente com pessoas que não conhecem, por exemplo, numa convenção ou num encontro, em que se define a expectativa, ou melhor, se alinham as expectativas de toda a gente que está sentado. Porque nós depois temos jogos, e isto é pão para uma conversa, para uma outra conversa, jogos simulacionistas, narrativistas, de género, de jogos mais gameistas, né? E muitas vezes os jogadores sentam-se com expectativas desalinhadas e isso é logo um pré-requisito para uma experiência menos interessante. E então uma das coisas que eu costumo dizer é o trabalho do mestre de jogo, antes de sequer de narrar muito bem, antes de saber as regras do jogo muito bem e de ajudar e de ser o facilitador das regras do jogo e da construção da narrativa, antes disso tudo, o mais importante trabalho do mestre de jogo é quando se sentar, construir o contrato social, definir a expectativa pessoal, este jogo é sobre isto. Este jogo é sobre isto, tem estas mecânicas, é mais pesado ou menos pesado, whatever, de alinhar as expectativas de toda a gente que está à mesa, porque se alguém se senta à mesa e quer jogar outra coisa e está a usar um sistema de jogo que não faz isso bem, não vai correr nada bem. E depois outras coisas é, como estamos a lidar com ficção e com elementos que são partilhados, né, no nosso imaginário, há certos temas e temáticas que podem vir parar à mesa, que podem ser perigosos ou não, e que é importante no contrato social existir pelo menos ferramentas, seja ela qual for, seja um sinal, seja uma carta, seja um desenho, seja um gesto, ferramentas que permitem mostrar a uns e aos outros se algum jogador está desconfortável ou não com o que está a ser conversado ou com o que está a ser criado na ficção, porque como eu disse, temos aqui jogos de terror, não é? E temos jogos de terror e eu tenho ali um jogo que é chamado Cult Divinity Lost que trata de temas pesados. Quando eu digo temas pesados, são mesmo temas pesados. Coisas que, ao ponto do jogo, dar ferramentas de não só de salvaguardar a segurança emocional e íntima de cada participante, mas também quase como de ferramentas para criar linhas por onde nós não queremos explorar, percebes? E isto tudo, todos estes elementos, um bocado abstratos e alguns subjetivos, caem numa coisa chamada que é o contrato social, que é a coisa muito importante. Lembrem-se sempre, os mestres de jogos, novatos ou curiosos, em definir, pelo mais breve que seja, o contrato social. Nem que seja, olha, este jogo é sobre isto e não vamos falar sobre isto, ou whatever. O jogo é sobre isto e é assim que se joga. Isso É é muito muito importante. importante, são chamadas as regras implícitas ao jogo, mas que às vezes as pessoas não têm noção que são implícitas. Não Sim, estão lá. E isto tem-se quando se tem uma cultura de jogo já com alguma experiência, mas com novatos não. Por exemplo, uma das coisas que eu costumo dizer a um novato é: opa, não é aceitável se tu vais começar o jogo 6 a meio. Isto não é uma coisa aceitável aqui claro, neste claro. tipo de hobby. Yeah. Às vezes há o cuidado em dizer essas coisas. E o outro exemplo é o próprio trash talk durante os jogos, não é? Eu, por exemplo, faço bastante isso, pode chocar as pessoas, Sim, mesmo sim. no Eurogame. Mas Faço, pode haver, por exemplo, uma experiência, né, em que isso faça parte de claro, ou, claro. um grupo em que Sim, definiu sim, no seu contrato social, né, em todos que o fazem trash trash talk talk. faz parte. Uh, Pode haver outros grupos em que dizem, epá, não vamos fazer isso. E Por então exemplo, alinha-se as coisas. por exemplo, no meu grupo em que eu jogo mais, com os meus amigos de sempre, disto, nós, por exemplo, imagina alguém mexe um cubo ou compra qualquer coisa, é uma coisa sem qualquer conotação, não é? E tu dizes, és mesmo estúpido, ganda burro,
a fazeres isso, Claro, grande claro, idiota. Pronto, só para criar claro. tal flavor no jogo, não é? Um, tu falaste aqui de uma coisa também que me parece importante, são Uhum, aqui as mecânicas, não é? E estas histórias que se contam. uhum. E eu tenho notado também isso, que é a próxima pergunta, a última que eu queria fazer, mas Sim, começo já certo. agora, que é uma coisa que me acontece, por exemplo, quando eu uso estes jogos de tabuleiro para fins sérios, fins de formação e afins. Uhum, E a mecânica do storytelling, que é uma coisa que alguns jogos de tabuleiro têm, e é uhum. assumida como mecânica, pelo menos nos jogos, neste tipo de jogos de tabuleiro, Yeah. leva a que algumas pessoas partirem mais do que deviam, ou mais do que queriam depois, e só têm noção disso depois. E nós realmente temos como facilitadores da coisa, né? O tal Dungeon Master, não é? Ou mestre de jogo, o que quer que Mestre de seja, jogo. que também acontece quando tu fazes jogos sérios, e tu estás a usar jogos de tabuleiro, convém tens de ter sempre um facilitador para garantir isto. Relaciona-se aqui com o storytelling como mecânica. Ou seja, quem quer usar isto nos jogos de tabuleiro tem que ter consciência dos impactos desta mecânica. E a curiosidade que eu tenho é se para os jogos narrativas o storytelling é considerado uma mecânica ou não. Não, não. Curiosamente, o storytelling não é considerado mecânica de. Porque sabes, quando nós estamos a falar de jogos narrativos e falamos das mecânicas do jogo narrativo, é quase os. Yeah, mas é quase tipo os mecanismos que fazem o jogo funcionar, percebes? Uhum. É Eu quase. tento descrever mecanismos como encadeamentos de mecânicas. Exatamente, É assim que eu, exatamente. que eu normalmente descrevo. Mas Sim, sim, há faz todo autores sentido. são sinónimos. Mecânicas ou mecanismos é a mesma coisa e também se Yeah. compreende. Yeah. O storytelling não é considerado uma mecânica, não. O Curioso. storytelling é uma coisa que está implícita vá, no jogo Uhum. narrativo, né? E que as pessoas não percebem, ou pronto, quem depois começa a estudar a teoria e começa a ler artigos e a ter conversas com, pronto, com pessoas que gostam de conversar sobre teoria, há muita gente que não, tu não tens que fazer isso, isto é agora. Claro, não é Se és obrigatório. curioso, não é obrigatório. Tal Não, como podes jogar um jogo de tabuleiro, casualmente não tens que estudar a teoria dos jogos de tabuleiro. claro. É a mesma coisa que os jogos narrativos, mas quem fica curioso acaba por se aperceber que o storytelling, né? Ou seja, a criação da narrativa é a tal consequência de jogar o jogo, ou de jogar o jogo e de interpretação de personagem. Quando nós falamos em mecânicas, falamos em coisas muito específicas, ou seja, falamos em mecanismos específicos dentro da Uhum. regra dos jogos. Por exemplo, é muito, e quase que os dividimos por essas escolas, não é? De mecânicas. Nós dizemos, por exemplo, isto é um D20, ou seja, é um jogo que utiliza por Dados muito base fáceis. o dado de 20 faces como o dado principal. Este é um 2D6. É o, Uhum. que é o caso do meu querido, não é? Não se diz 2D6, mas o que acontece é os autores, e eu não sei se acontece, eu acho que acontece no board game, não tenho certeza, mas aqui no jogo narrativo o que acontece muito é o autor cria o seu sistema de jogo e depois mete lá um trademark, por exemplo, o Powered by the Apocalypse, Forged by the Dark, Powered by Fate, estás a ver? E Uhum. criam-se estas escolas, estas marcas, que na realidade ok, isto é um conjunto de mecanismos, ou estes mecanismos pertencem a isto, e este utiliza D20, este utiliza 2D6 e uma estrutura de jogadas. Este é o Burning Wheel, depois eu tenho aqui, é muito bonito. Isto é um jogo que simula as bandas desenhadas do David Peterson, do Mouse Guard. São ratinhos pequeninos que fazem parte da guarda, utilizam mantos de várias cores e defendem os seus territórios das criaturas e das doninhas malvadas. É muito giro. As bandas desenhadas são incríveis, são muito bonitas. Olha aqui, muito bonito. E, por exemplo, quem joga isto, uma pessoa diz, isto é o sistema de Burning Wheel, ou digamos, é Powered by Burning Wheel, que Uhum. tem todo um funcionamento diferente do Dungeons and Dragons, do Apocalypse World e por aí fora. E o storytelling nunca é, não é bizarro quase. Pois, porque Uh, tem que ter, não, não pode não ter, não é? sim, Não há como não ter. não há como não ter. Se tu estás a jogar um jogo em que não tem a mecânica de storytelling, não é? Não é um jogo narrativo, normalmente é uma experiência social, por exemplo, estás a ver? Uhum. Que é o, por exemplo, olha, tu tens isto aqui no Sorriso de um Estranho, que eu e o Carlos desenvolvemos, né? Tu tens aqui mecanismos, né? Mas como nunca se cria o storytelling aqui, não é um jogo narrativo, eu não consigo chamar isto de jogo Hum. narrativo.
Eu digo isto porque foi uma coisa que tivemos a falar antes de um livro do Mark Arnaldo, que é o Storytelling da Modern Board Gaming, em que ele faz uma distinção entre storytelling e jogos narrativos. Por exemplo, ele diz que o primeiro jogo de storytelling é o Tarot, em que nas cortes da Europa eles lançavam as cartas e construíam narrativas com isto. Não era propriamente para fazer adivinhação do futuro, como é comum hoje. Não, lançavam cartas e depois criavam narrativas com aquilo, uma coisa que nós vemos, por exemplo, no Dixit, hoje em dia. Temos aquelas cartas e constrói-se narrativas, ou seja, é uma coisa solta em que o objetivo do jogador é criar a narrativa. E ele chama aos jogos narrativos, aos de roleplay, aqueles jogos onde o jogador reage a uma narrativa que já está construída. Ui, meu Deus, vais entrar aí num campo muito perigoso. Mas sim, é giro porque percebo exatamente o que ele disse e o que tu dizes. Isto para nós faz Claramente. sentido nos board games porque vemos o storytelling como narrativo, como Claro, mecânica. claro, Por isso, aos jogos narrativos não faço ideia. Esta abordagem. Sabes que isso foi desconstruído em 2000 e pouco por um conjunto de designers que fez um incrível trabalho, não é? E que, pronto, vem de uma escola muito independente e é giro porque, ou seja, o facto de, como é que ele se chama? Já não me lembro. O Marco Arnaud. Marco Arnaud. Ou seja, ele diz que o jogo narrativo, não é? O roleplay, é o jogo a reagir à história pré-estabelecida, ou digamos à história que o mestre do jogo traz. Sim, não é? já tem uma estrutura. Sim, e isso é uma forma de jogar, é a forma mais tradicional de jogar. Mas depois tu tens jogos que destroem isso. Aliás, tu tens jogos, está aqui o meu menino Apocalipse World, em que se tu te sentas à mesa como mestre de jogo com uma história pré-estabelecida, o jogo vai-te destruir a ti próprio. Eu já me sentei e tentei jogar uma história pré-estabelecida como jogo em Dungeons and Dragons, não é? Em que os jogadores reagem e o pessoal diz, mas eles podem criar coisas, sim, mas dentro de uma linha, vá. E isto, por exemplo, nem sequer funciona com essa história pré-estabelecida ou com esse planeamento, com essa pré-preparação, nem sequer funciona. Acho que hoje, se calhar, essa divisão já não se consegue ser aplicada, porque há uma coisa chamada fiction, o story now, ou chamada ficção emergente, em que há muitos jogos narrativos, e é os que eu mais prefiro jogar, ou pelo menos é o meu estilo, em que tanto eu como os jogadores temos agência de criar ficção emergente, porque eu descobri um princípio que para mim faz todo o sentido, que é o que é construído à mesa é sempre muito mais interessante do que o que eu fiz sozinho em casa, do que eu preparei. Ou seja, a história de personagem ou o plot que eu preparei por trás, em que sozinho em casa, é muito menos interessante do que é feito ali à mesa, porque o que é feito ali à mesa é partilhado logo por todos e tem logo um impacto em toda a gente. Mas isso é um princípio de um género de jogos, estás a ver? Eu não consigo separar o storytelling do jogo narrativo. No entanto, eu consigo no ponto de vista em que tu consegues contar uma história sem jogar um jogo, né? Mas jogar um jogo narrativo sem storytelling é outra coisa, não é um jogo narrativo. Acho eu. É muito estranho, pelo menos para mim é muito bizarro. Porque eu já não jogo, aborrece-me imenso, Micael, é uma confissão que faço aqui, aborrece-me imenso jogar jogos tanto como mestre, aliás, principalmente como mestre de jogo, aborrece-me jogar jogos em que tenho história pré-estabelecida e os jogadores só reagem, porque descobri com o Apocalypse World um conceito chamado Play to Find Out, né? E isto os jogadores estão sempre a fazer, Play to Find Out, estão sempre a jogar para descobrir. E o mestre normalmente nos jogos tradicionais não está a jogar muito para descobrir. Tem ali aquilo definido e depois os jogadores reagem, não é? E depois há mestres que fazem mais o chamado railroading, que é um termo que normalmente é pejorativo, mas é uma forma de jogar, não deve ser pejorativo. É que tu tens esta aventura, tem que ser jogado aqueles elementos. Pronto. E os jogadores têm que ir por ali, ponto final. É o chamado railroading. Muitas vezes grande parte dos jogadores não gosta disto, claro, porque quer ter a sua liberdade no espaço imaginário, na ficção. Só que depois tem jogos que nem sequer te permitem ou te dão a agência ao jogador de criar ficção a um ponto incrível. Mas tão incrível que se sentem quase como mestres de jogos, mas não são mestres de jogos. Então têm menos agência
mas tem muita agência na mesma. E isso, a mim, é o que me dá mais prazer de agora jogar, e em vez dessa história pré-estabelecida. Porque há um meme, ou digamos, há uma piada que costuma dizer, né, que é pá, sei lá, tens uma imagem, né, de uma casa toda bonitinha e está lá tipo aquelas letras, né, daqueles escritos que tu fazes muito bem nas tuas montagens também, de memes, de plot incrível que o mestre de jogo esteve a desenvolver horas na sua casa. E depois vês tipo o pessoal, em vez de entrar naquela rua, vai em frente, né? O grupo de aventureiros que segue outro caminho. Pronto, isto é uma coisa que acontece muito. E principalmente em Dungeons & Dragons. Mestres de jogos perdem horas, ou tempo e tempo, a preparar coisas incríveis e que depois os jogadores não vão para essas coisas incríveis. Porquê? Porque o que acontece à mesa é sempre mais interessante, não é? Então, acontece algo mais interessante à mesa e eles não têm conhecimento que aquele plot é muito fixe, eles não são gurus, eles não são visionários, então eles seguem aquilo que lhes parece mais interessante. E o mestre de jogo às vezes vê-se com um bloco de notas, uma coisa incrivelmente preparada, e também é um meme que é mandar tudo para o lixo e começar a improvisar. Isto acontece constantemente. E é aqui que eu gostava só de engatilhar uma coisa, que é aqui que tu depois vês, pelo menos para mim, onde é que os jogos começam a ser mais eficazes do que outros. Porque depois há jogos que te dão ferramentas muito boas para improvisares e criares ficção emergente à mesa, sem coisas pré-estabelecidas, ou sem teres que pré-estabelecer muitas coisas, o que eu chamo de planeamento da história, ou planeamento da sessão. E depois tem jogos que nem te dão essas ferramentas e tu tens que arranjar essas ferramentas sozinho. É uma coisa que acontece, pronto, em todos os jogos narrativos. E eu acho que também um pouco no board game, que é o que eu costumo dizer é todos os mestres de jogos são game designers. Porque eu não conheço uma mesa que não tenha tido uma necessidade, que o livro ou que o jogo não responde, e nós no jogo narrativo temos o espaço e a liberdade para ajustar aquela regra ou criar uma nova ou expandir. E quando o mestre de jogo está a resolver criar uma coisa ou ajustar para ir de encontro a uma necessidade do seu próprio grupo, para mim isto é game design, não é? Porque é resolver problemas. Há um problema, ele tem que o resolver, ele cria uma história, cria uma regra ou ajusta uma regra. Por exemplo, eu quando estou a jogar um jogo de tabuleiro, eu não me sinto à vontade para fazer isso. É quase blasfémico. Esta regra é muito mais fixe assim. E do nada começamos a jogar assim. Eu acho que me batiam. Não. Mas no jogo narrativo tu tens essa liberdade. E por exemplo, não há um D&D igual. Miquel, não há um D&D igual. Ninguém joga D&D da mesma forma. E depois até há regras que são passadas de geração e de grupo em grupo. E que são às vezes, pensa-se que são regras que estão no livro e não são. São as tais regras da casa, ou homebrew rules, né? As regras da casa que foram passando de grupo em grupo, de comunidade em comunidade, de geração em geração, e que o pessoal acaba por... quase ninguém joga Uno como deve ser, né? Ou como ele é escrito. Pronto. Acontece o mesmo com jogos narrativos. Só que depois tu tens jogos, e é o caso de... Eu tenho que voltar aqui ao Apocalypse World. É o caso do Apocalypse World, em que o designer diz, o Vincent Baker diz, né? Lê o livro e joga como ele está. E quando tu lês o livro e jogas como ele está escrito, é incrível. Quando começas a inventar, começa a tirar qualidade da experiência. E então nós começamos a ter esta divisão, e o pessoal ainda não é muito comum na comunidade sentir-se esta divisão de jogos que podem ser mexidos e jogos que não podem ser mexidos, mas eu não sei porquê, no jogo narrativo, existe sempre a cena que é, no fim o que interessa é estar-te a divertir, por isso se quiseres mudar a regra, muda. O que é quase que... Isso não pode acontecer no jogo de tabuleiro, não é? Mas aqui é quase que ok. É muito não faz sentido. Ok, ignora. Bora continuar a jogar. Encontrar aí alguns paralelismos com os jogos de tabuleiro. Por exemplo, quando o designer cria o seu primeiro protótipo e acha que aquilo está espetacular e põe alguém a jogar e destrói completamente o jogo e não é nada daquilo e é uma porcaria. E então precisa de muitos playtests para depois afinar então aquilo que nós recebemos como jogador e que até pensamos que está desequilibrado e depois afinal não está porque passou por um processo enorme de playtest.
Outra coisa que também parece que tem paralelismo, que é uma coisa que está a começar a surgir, eu diria que está a começar a surgir há uns jogos de tabuleiro, que são os jogos de tabuleiro mais sandbox, em que te dá a liberdade de fazer as coisas. Por exemplo, este aqui, ali em cima, que é já um jogo híbrido entre jogo de estilo europeu e americano, é o Western Legends, em que o jogo te dá a liberdade, és um pistoleiro, de fazeres o que quiseres no ambiente de jogo. Oh, oh. Podes ir para as montanhas, garimpar pepitas, ires vender para o banco e ganhar pontos de lendários assim, podes ser um grande bandido e andas a roubar toda a gente, incluindo os outros jogadores, a fazer duelos. E então ganhas Wanted Track, que depois então os outros que querem seguir pela lei passam a poder ser os xerifes e vão atrás de ti para te prender. E, e podes ir gastar o dinheiro todo a jogar póquer para a cidade e se tiver lá mais algum jogador joga póquer contigo também. E tu tens a liberdade para fazer isto tudo durante o jogo. São chamados os sandbox, que partem dos mecanismos dos jogos europeus e conseguem já gerar aqui algumas narrativas que não são as narrativas, também tem esta relação, não são as narrativas que estão pré-definidas no jogo, por exemplo, estão escritas em cartas que tu tens que ler. Não, aqui tu, ao desenrolares a dinâmica do jogo, estás a criar a tua narrativa daquele jogo. Exato. É giro como estão a começar a aparecer estas coisas, que eu acho que vão buscar coisas aos role-playing games e estão a transferir, estão a criar estas coisas novas que estão a surgir neste momento. Mas a última coisa que te queria perguntar é uma coisa que se relaciona com uma coisa que tu disseste no início e que disseste agora no fim, que é, estes jogos produzem experiências poderosas e incríveis. E tu disseste que estás a dedicar com outra pessoa, não me recordo o nome, é transpor e levar estes jogos para contexto sério. O que é isto, afinal? Sim, sim, é com o Carlos, eu trabalho muito com o Carlos, aliás, e a nossa relação, a minha e do Carlos, foi consequência de jogar o tal jogo, a queda da magia, não é? Eu digo, foi a tal melhor experiência porque foi o dia certo, a hora certa, foi tipo tudo certo ali. O ambiente também, é quase, as estrelas estavam alinhadas, pronto. Eu e o Carlos andamos há algum tempo a insistir, eu gosto da palavra insistir, não é? Porque é uma coisa que ainda não está estabelecida, vá, em pegar no jogo narrativo e levá-lo para uma componente séria. Eu digo, eu e o Carlos, agora já não é só eu e o Carlos numa componente mais empresarial e estou com o Bruno e mais um conjunto de pessoas com a Associação Elemento Ludopedagógica, em que estamos a tentar levar o jogo narrativo como ferramenta educativa, pedagógica e pronto, isso é da parte do Elemento. Da parte com o Carlos, nós já estamos ativamente a fazê-lo, amanhã vai acontecer, em que nós pegamos no jogo narrativo e no LARP. O LARP é toda uma outra conversa, mas muito resumidamente é uma espécie de jogo narrativo em que, em vez de se passar só no imaginário partilhado, o cenário também existe. É o LARP, nós levantamos-nos e a sala é a parte do jogo, ou seja, os componentes físicos, o tal bleed que eu falei há bocado, é 100%. Os componentes, o mate em que nós estamos a jogar existe no LARP, pronto. E eu e o Carlos estamos a levar isso a empresas, pronto, que querem explorar, porque sentem-se intrigadas e ficam curiosas com os nossos pitches e com as nossas apresentações, desenvolver as tais soft skills, não é? Que vão de encontro, que vão num contexto de exercício de team building, pronto, em que pedem-nos para trabalhar certos soft skills e nós temos a oportunidade de desenvolver a experiência, não é? Seja em jogo narrativo ou em LARP, que vá de encontro a isso para trabalhar especificamente. Pá, posso dar um exemplo eu gosto de dar mais exemplos de que não aconteceu, mas se nos pedem para trabalhar o soft skill mais básico, cooperatividade, né, entre equipas, podemos muito bem desenhar 2 masmorras, não é? Em que incitamos os jogadores a serem egoístas, mas que têm que trabalhar em conjunto para sair por cima do obstáculo final, ou desafio final. Pronto. É muito básico isto, obviamente, leva com muito mais questões e até mesmo playtest antes de acontecer a experiência. Mas tem sido uma coisa muito interessante ver não só as empresas, mas as próprias pessoas a olhar para isto e a fazer assim com a cabeça, isto é muito giro, isto é bem aplicado
E pronto, e felizmente depois nós também trabalhamos depois com pessoas que são formadas mesmo na questão pedagógica, que têm a capacidade de pegar ou olhar para o nosso design e transpor isto para os tais elementos pedagógicos que são feitos em debriefings e coisas assim. Exatamente. É uma coisa que normalmente as pessoas se esquecem, e é que para fazer, por exemplo, esta abordagem, que isso me parece uma abordagem de Serious Games, em que para fazer um Serious Game nós temos que dominar o design do jogo e o design dos conteúdos e dos objetivos. E eu tenho encontrado pessoas que ou dominam só uma coisa ou dominam só outra e não conseguem conjugar. E depois também encontramos muitos casos de professores que tentam aplicar jogos, mas quando não dominam game design, também não conseguem fazer bons jogos. Claro, claro. O que acontece connosco é, neste caso o Carlos tem formação mesmo como formador, isso ajuda muito. Eu não tenho essa formação, mas o que acontece bastante é nós trabalharmos juntamente com as pessoas que têm essa formação pedagógica, não é? E que têm os tais objetivos de que nós queremos trabalhar estas componentes, e nós como game designers, não é? Também felizmente temos esse interesse e estamos ativamente a aprender cada vez mais. Já fazemos o game design, ou seja, fazemos a experiência, não é? Que vá da melhor forma possível bater no objetivo que o cliente quer trabalhar ou que o cliente quer alcançar. Mas sim, eu compreendo porque é que compreendo que o mais difícil, eu acho que é o que tu estás a querer construir, é tirar o chapéu, né? Tirar o chapéu de fazer bow to you, é construir uma estrutura em que tu forneças isso a terceiros, por exemplo, tu fazeres, é obviamente mais fácil, dá mais trabalho, mas é mais fácil do que de criar uma estrutura para que professores possam fazer jogos para resolver certos problemas ou trabalhar certos problemas. Isso é tipo outra liga. Sim, porque é a pessoa, não és tu que estás lá, ou seja, é criar uma estrutura para que isso seja possível, para que outros consigam fazer essa implementação. Isso é... Estou a tentar. Pois, tiro-te o chapéu, meu, tiro-te o chapéu porque é muito difícil. Nós não estamos a construir esta estrutura, nós estamos ativamente, como nós, como indivíduos, a praticar, a fazer essas implementações. Porque eu nem imagino, eu acho que é imensurável, nem consigo ter uma noção do que é que necessitava para construir uma estrutura dessas. Mas pá, parabéns por estares a fazer esse trabalho. E pronto, tenho seguido minimamente os Serious Games, que acho que é uma terminologia muito mais interessante que outras que andavam ou andam por aí. E pá, estás de parabéns, muito bom. Não é que eu tenha feito grande coisa de especial, mas estou tentando. Mas estás a fazer e tem que começar por algum lado, não é? Porque senão... Olha, isto quase que posso fazer um paralelismo de giro. Sabes como é que o jogo narrativo começou? Por acaso, em 74. É de uma forma... Tens uma ideia? Há um documentário muito bom, e agora é horrível que eu não me lembro, mas deixa-me vir aqui, eu ouvi mesmo muito rápido. Pimba! Há um documentário... Começou do Chainmail, não é? Não, antes disso. E veio dos jogos de guerra. Isso começou dos jogos de guerra, sim senhor. Pronto, de uma forma muito resumida. Jogava-se Wargaming, não é? E os cenários pré-estabelecidos. O Dave Arneson, que é o são chamados os pais do roleplay, né? É o Gary Gygax, que é o mais famoso, e o Dave Arneson não é o mais conhecido. Mas o pai do roleplay é o Dave Arneson, não é o Gary Gygax. Vamos lá pôr aqui um true fact. Existe todo um documentário que eu agora não me lembro, mas depois o Miquel há de pôr aí na descrição e que vocês podem ver no Vimeo. Eu invito. Um documentário muito bom que está no Vimeo e que dá para comprar para Lifetime e tudo, que eu agora não consigo ter aqui acesso, mas que explica isso tudo. Aconteceu quase por uma curiosidade, né? Por estar a explorar um caminho que um grupo estava a jogar um wargame e depois um narrador, né? Digamos o mestre de cerimónias, o indivíduo que gera ali tipo o árbitro, acaba por criar um cenário em que é o cenário antes da batalha, antes da guerra. Então ele cria um cenário em que cada um, em vez de ter o exército, tem o líder, o comandante, o sargento de certa facção, e que eles estão todos numa casa
que conversam e fazem, não é negócios, mas fazem acordos e quebram esses acordos uns com os outros e alianças antes do próprio cenário. Ou seja, aquilo foi um exercício que ele fez para se jogar antes do jogo do Wargaming. Então ele criou ali tipo umas personagens, umas backstories, uns traços de personalidade, pegou num dado 6 ou 2 dados 6, que foi assim o que nasceu, para dar uma aleatoriedade ali à cena. E o que é que acontece? Vê lá como é que isto é bizarro, que ele nem sequer jogou com toda a gente à mesa. Ele estava numa sala separada e chamava pessoa a pessoa que vinha com a sua personagem e dizia: o que é que tu queres fazer? E a pessoa dava o input, os comandos, não é? Quer fazer isto, quer fazer isto, quer fazer isto. Ok, vai. E ele estava ali a ser o computador, não é? A computacionar tudo o que estava a acontecer, e vinha outra pessoa e tudo se começava a encruzilhar. Só que o que é que acontece? E por isso é que eu digo que, depois de descobrir, né, digo que o jogo narrativo nasceu de um acidente. As pessoas que estavam noutra sala não paravam de jogar. Continuavam a jogar. Em personagem e a fazer coisas que ele não tinha noção que estavam a acontecer. O que é que acontece quando ele, quase no fim da experiência, né, se junta com todos e vê que está todo um outro jogo a acontecer que não aconteceu nele, porque ele nem sequer estava a gostar da experiência. Mas toda a gente à mesa estava a adorar da criação emergente de história e decisões que estavam a fazer em personagem, e dos acordes e dos backstabbings e tudo o que estavam ali a fazer, que ele nem sequer tinha noção. E durante os próximos 4 ou 5 anos, isto já foi antes de 74, e foi 70 ou 79, ele teve para aí 3 anos ou 4 anos a tentar replicar esta experiência e não conseguiu. O que é quase assustador, que o jogo narrativo quase não era para nascer. Ele tentou e depois percebeu-se que, ok, eles fizeram o que eles quiseram, que é a base quase do jogo narrativo, é tu te escreves e ouvir-me. Ou seja, eu digo: olha, Miquel, estamos aqui os dois a conversar e do nada tu ouves um som estranho aí na tua porta e a tua porta é arrebentada e está um conjunto de zombies a correr na tua direção. O que é que tu fazes? E está aqui a essência e a coisa mais importante do que faz o jogo narrativo ser jogo narrativo, é eu dizer-te o que é que tu fazes e tu tens que responder. E este pequeno conceito, que não existia nos anos 70, foi um trabalhão e quase por acidente que se foi encontrado. E foi assim que ele nasceu. Obviamente depois começaram-se a criar regras, não é, para começar a gerir e a materializar os abstracionismos que aconteciam só na ficção, não é? E só na narrativa, e que não podiam. Tinham que se criar números e regras, embora há jogos sem números e que são muito elegantes também. E é interessante. Uma coisa que eu costumo também dizer para quem quer jogar jogo narrativo é que é muito fácil. Não se sintam intimidados pelos tamanhos dos livros ou pela informação na ficha de personagem, porque na sua essência o mais importante é tu interpretares a tua personagem e fazeres decisões como a tua personagem, porque depois tens ali um facilitador e um mestre de jogo que pode-te ajudar na parte das regras, que é algo que, por exemplo, eu não posso dar ao luxo no jogo de tabuleiro, né? Eu não posso jogar, descobrir como é que se joga um tabuleiro. Já o fiz e digo-te, estávamos felizes, ou seja, foi depois de jantar, não é? Estávamos muito felizes, o grupo que estava a experimentar, e nós decidimos não ler as regras do jogo e começar a jogar, e depois íamos lendo página a página depois de cada jogo. E então era, é assim, foi muito giro, não deu para jogar. A questão é essa, não funcionou. Mas foi giro descobrir, mas não funcionou. No roleplay há esse espaço de um jogador novo sentar-se à mesa sem saber absolutamente nada das regras, porque está lá o mestre de jogo, que é o facilitador, que por norma, tal como outros jogadores, sabe as regras e te ajuda. E há uma coisa que no jogo narrativo também é possível, que é tu ir jogando com cada vez mais regras até chegares ao jogo, à versão mesmo final. Tu podes começar com uma versão mais leve, chamada aos Quick Starts, ou mesmo cortares regras, e depois ires inserindo regras. Porque a verdade é que, porque é que eu não consigo separar o tal storytelling? Isto está sempre, estamos sempre aí para trás e para a frente, né?
eu não consigo separar o storytelling do jogo narrativo, porque o storytelling digamos, é a essência. É tu sentares-te, és uma personagem, ou fazes de personagem e reages como personagem e a consequência disso cria narrativa. Agora, se não sabes as regras ou não, dá jeito de saber as regras, e há jogos que funcionam só com os jogadores sabendo as regras, também existe isso. Este dos ratinhos, por exemplo, os jogadores não sabem jogar as regras, não vão ter uma boa experiência. É um exemplo. Tal como outros. Mas, por norma, o jogador não precisa de saber as regras do jogo. É sentar-se e quando eu te pergunto o que é que tu fazes, tu tens que me responder, Miquel, o que é que tu fazes como personagem. E tu dizes, e eu é que mecanizo isso. Ok, então lança lá esse dado e acrescenta esse número. Por isso experimentem, porra. Estou a ver aqui que já vamos com 2 horas de conversa. Sim, senhor, sim, senhor. Pá, olha, o jogo narrativo tem muito com que se conversar. É isso, o jogo narrativo é uma conversa. Por isso, conversar sobre uma conversa é uma chatice. É uma conversa. É uma conversa. Muito bom. Muito bem. Olha, eu gostei muito de ter aqui, gostei muito desta conversa. Também gostei muito. Espero que tenhas gostado. Muito mesmo, muito mesmo. Espero que seja útil para alguém que conseguir ver isto. Esperemos que sim. Esperemos que sim. E olha, se foi muito maçudo ou não, eu acho que não. Mas pelo menos se calhar destruiu alguns preconceitos, se calhar criou novos conceitos, quem sabe. Mas pá, eu volto a reforçar. Muitos parabéns pelas conversas que tens aqui no teu canal de Jogos no Tabuleiro. Pá, que na realidade, né, o roleplay é também um jogo no tabuleiro, por isso e é muito bom estas conversas e que vai bater em muitos campos e muitos conceitos com pessoas completamente diferentes. Por favor, não pares. E tu não pares também, porque parece que me estás a fazer um trabalho incrível nesta área. Portanto, tem tudo para correr bem no futuro. Desconfinem-nos e o mundo será afetado pelos jogos. Assim será. Vamos nos despedir. Vamos, sim, senhor. Até um dia destes, por Sim. aí, pela internet, por uma convenção. Olha, eu gostaria de fechar a conversa com o convite de jogar jogos narrativos e tinha todo o prazer em ser mestre de jogo e mostrar-te o que é um jogo narrativo. Até a um certo momento tive quase para te desafiar a jogar Orquiatarte, mas como a conversa estava bem da boa, não queria parar. E aí está, será para outro dia, seja online ou não, em experimentares o teu primeiro jogo narrativo e eu ter esse prazer de te mostrar. Tenho que experimentar mesmo. Até por questões académicas eu preciso mesmo de experimentar para... Porque lá está, alguns destes conhecimentos são coisas que eu vou lendo e vou refletindo, mas eu preciso de experimentar, porque os jogos têm de ser experimentados. Sim, sabes? Olha, uma coisa, por acaso, que não sei se acontece isto no board game, mas no jogo narrativo acontece, bué, que é dizer, este jogo não presta sem jogar, só lendo as regras e simulando. Ui, tanto. Acontece muito. Okay. Em jogos de tabuleiro acontece uma coisa que ainda é mais absurda, que é pessoas que só gostam de ler regras de jogos. Leem as regras, vêm, ei, o sistema é este, ok, próximo. Isto existe. Ai, peraí, eu acho que consigo indicar talvez uma ou duas pessoas na comunidade de roleplay assim, que sim, que é fala-se muito, mas não se joga nada. É o que se costuma dizer. Aí, mas espera, essas pessoas compram jogos para ler. Não chegam a comprar, porque ok. as regras normalmente estão online. Eles vão ver, o sistema é este, estão a ler, lá está, são fascinados pelo sistema de jogo, não propriamente por jogar. É que a aplicação é completamente diferente, porque, por exemplo, no jogo narrativo, eu acho, é normal tu comprares um jogo, leres as regras, para depois poderes implementar, por exemplo, no outro jogo, estás a ver? Que é uma coisa que está sempre em mudança, né? É os tais maneirismos, as tais regras que se passam de... Há muito isto que é, eu tipo estou a ler o Mothership e vejo, epá, esta regra é bué da fixe. Estou a jogar D&D com o meu pessoal e digo, vou pôr esta regra ali, por acaso encaixa bem. Ou seja, mas tu não podes fazer isso no jogo de tabuleiro, tu não podes dizer, ei, esta regra é bué fixe, vou pôr ali. Isso é mesmo bizarro. Podes quando és game designer. Pois, claro, quando estás a fazer o jogo. Mas tu não podes, por exemplo, ver uma regra gira, agora vou olhar para trás, do container, né? E pôr no On Mars. Não podes. É difícil, é estranho. No jogo narrativo, tipo, não é estranho, é ok. Até é tipo normal isso acontecer. É bem estranho, que giro. Muito giro. Olha, é com estas conversas.
às vezes acontece com as house rules. Por exemplo, em alguns jogos fazes o draft de modo diferente, repetes o sistema de draft de outro jogo. Pá, é mais assim, não é coisas muito profundas, é Claro, pequenos claro. detalhes. Às vezes o modo como se faz o draft, o modo como os recursos são renovados, o modo como se faz o sistema de leilão, sei lá, esse tipo de coisas. É mais isso. E Ainda pronto, bem. espero que tenhas gostado e Muito. aproveito para me despedir. E vou chatear-te para Sim, jogarmos. sim, sim, sim. Vai Eu, acontecer, eu está bem? preciso de jogar. Eu estava a contar jogarmos na Laricon, não é? Eu preciso mesmo de jogar. É. Tal Ok. como preciso de jogar um 18xx, que ainda não joguei, Também quero preciso, experimentar um dia, para me preciso, dizer odeio. preciso de jogar um jogo de narrativa sério também. Boa, boa. Coisa com pés e cabeça. Então Awesome. vá, foi Um muito bom. abração. Olha, obrigado, Tchau. Miguel. Tchau, tchau. Bom descanso.